Quentinho, mais um Terra Flamista. Irmão, olha só, isso daqui tá durando, hein? Eu tô ficando meio preocupado. Isso aqui tá durando e vai durar ainda com as mudanças que a gente lá pra frente vai ver sobre isso. Irmão, mais um episódio do Terra Flamistas Podcast. Eu sou o Gabadão, do @Gabadão, do canal do Gabadão. E claro, daqui do Terra Flamistas Podcast, a nossa casinha, onde toda segunda-feira a gente tá aqui pra falar do Flamengo. E dessa vez a gente tem muito o que falar. Nosso convidado de hoje, Rodrigão, vai sofrer. Porque veio num dia complicado aí, veio na semana. Veio num momento extremo, num momento delicadíssimo. Vai sobrar pra ele, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu tô aqui com o meu parceiro de sempre, Rodrigão. Rodrigão. Tamo junto aí, ó. @Rodrigo Costa Cruz, Rodrigão do Segue o Papo Podcast e também do Terra Flamistas. E hoje a gente tá com quem aqui? Um cara que entende de Flamengo. Esse daí vive Flamengo em todos os sentidos. No coração. Mas eu acho que nada é por acaso, porque um cara vem num momento desse, tem que ser um cara cirúrgico. Exato, tem que ser o porque cara... não é um cara da fanfarra, que não tá ganhando, qualquer um ali fala qualquer coisa e tá tudo certo. E digo mais, Rodrigão, pra botar ordem na casinha aqui, né? Porque a gente tá cheio de furo, então o cara sabe, irmão, segura, vamos devagar pelo outro lado. Então a gente e tá o cara aqui... entende, Exato, estamos aqui com Bruno Torelli, vulgo Vegeta. Irmão, obrigado. Um prazer você estar aqui com a gente. Obrigado. Poxa, vamos. Que honra você estar aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui nessa resenha, nessa bagunça, que essa semana tá sendo mais complicado, Vegeta. Pra meter a cara na hora que tá difícil, é difícil. Desculpa a repetição de palavras, mas é muito difícil. Pois é. Né? Tem jogador que não tá botando a cara e você tá aqui. Vamos estar ali falando de Flamengo aí por essa 1h30, 2 horas. Corte todo dia, então, irmão, já xinga ele lá. Mas antes de mais nada, o que a gente sempre gosta de perguntar aqui, Bruno, é o seguinte. Eu sou terraflamista da Tijuca. Sim. O Rodrigão também é terraflamista da Tijuca. Você é terraflamista de onde? Depende do ponto de vista. Eu sou da Tijuca também. Nasci lá. Nasci lá. Sempre vence. A Tijuca sempre vence. A Tijuca. Eu fiquei só 40 dias. Mas é tijucano. Teve uma enchente aí, enfim. A época tinha... Teu pai falou essa palavra. São Penha tinha muita enchente, né? Hoje em dia tem menos. E aí mudamos, mas eu amo a Tijuca. Eu tô direto no Estácio, por conta da Rebeca, minha namorada, e a gente vai direto pra Tijuca. Eu adoro a Tijuca. Sim. Mas eu sou mais do Recreio, né? Vivi a maior parte da minha vida no Recreio. Quando era mato mesmo, literalmente. Sim. E hoje em dia eu vou uma vez por semana, fico mais aqui na Zona Norte até do que lá. Só que a rádio é na Barra, né? Então, sou meio barrense também. Não fala mal da Barra, não, que eu não gosto de falar mal da Barra. Da Tijuca. A Barra é da Tijuca. A Barra é fechamento. Alguém que fala que a Tijuca não tem praia, isso aí, da Tijuca. Exatamente. E você vê que, além de tudo, mano, o Bruno, ele tá super bem acompanhado, né, irmão? É filho de quem, Rodrigão? Nosso querido e amado Francisco Barbosa. Porra, lenda, que né? esteve aqui comigo no Segue o Papo Podcast, uma entrevista maravilhosa. E uma coisa, cara, eu já acompanhava teu pai há muitos anos, por causa do meu pai, falecido em 95. Então a gente pegou o hábito de assistir de ouvir o teu pai, né? Quando ele me levava pro colégio de manhã. Na época era só ouvir mesmo. Era só ouvir mesmo. Eu nem conhecia a cara da pessoa. Meu pai faleceu, eu habituei, então eu ia pra faculdade dirigindo já mais velho, continuando a ouvir, me divertia demais. Porém, só fui descobrir que teu pai dublava o Tigra do Thundercats aqui no podcast. E eu ria pra cara, não foi mais. Pra você ver o talento do homem, né? Então, assim, a gente vê que o Bruno é filho de Francisco Barbosa. O Bruno é parça do nosso Rei Zico, que a gente vai falar mais tarde, porque tem uma data especial. O cara é o senhor Rebeco, que a gente não pode deixar de falar que, pô, a Beca, né? Tá voando, né? Pô, fenômeno. Pô, um beijo pra ela. E, aliás, eu vi, teve post aí de aniversário da Moa com a camisa do Mengão, né? Sim, Beca é Mengão. Mas antes de mais nada, irmão, a gente tá aqui com o Bruno, nosso Vegeta, por ele. Eu sempre gosto de falar isso, a gente tá falando fora do ar, porque esse cara aqui é muito talentoso, irmão. Sem dúvida. E aí, claro que tem o flamenguismo no coração, mas é um cara que fala de futebol como um todo, com bom humor. Não dá os conteúdos com o Zico, quanto os conteúdos dele ali também e tal. Porra, então é um prazer realmente você estar aqui com a gente. se encaixa perfeitamente aqui no nosso padrão Terra Flamista. Exato, que a gente tem o lado Terra Flamista que aflora, mas a gente também tem o lado ali, pô, o Rodrigão que segue o papo, né, bom de bola, que fala de futebol. Eu que também falo de futebol em geral, que falo qualquer outra besteira que vem aqui na E lá na rádio a gente costuma brincar que a gente tem os assumidos, né? Porque a gente trata dos 4 grandes do Rio, na TMC, que a Transamérica virou TMC agora. Perfeito. E eu sou um dos assumidos, todo mundo sabe que eu sou Flamengo. Não tem como disfarçar, né?
Mas eu acho que é importante a gente ter a noção do que é o trabalho, né? E do que é a arquibancada. Perfeito. Então, nenhum profissional que trabalha com futebol não tem time. Todos trabalham com futebol, que gostam de futebol. Inicialmente, alguns gostam mais só do próprio time, mas inicialmente gostam de todos, né? Então, eu acho que é uma pauta que a gente cada vez mais evolui. Sim. Porque antes de eu trabalhar com o Zico, eu não podia assumir que era Flamengo. Havia uma perseguição, né? Sim. Nesse sentido. E hoje em dia tá muito mais tranquilo de você... Antigamente, né? Ninguém sabia qual era o time de garotinho, né? Era só o Paulinho que todo mundo sabia e o resto... Mas conversa muito isso. Tinha um salvo-conduto ele, né? Hoje em dia, nas redes sociais, por mais que tenha um movimento, assim, quando fala, clube de sei o que, acho que a galera tá aceitando muito melhor a questão de você ter um time. Acho que às vezes até facilita. Sim. É óbvio que, poxa, tem gente ali com posições e tal, de narração, que é muito mais complicado. Mas desde que você seja honesto, eu acho que o pessoal hoje em dia consegue entender. Até narrador tem sido aceito. Acho também mais difícil. Mas, por exemplo, meu amigo que começamos juntos ali na Band News, o Cantarelli, ele é Botafogo assumido e tá de boa. Narra um monte de jogo do Flamengo. E narra com a emoção dele lá. Sim, pra todos. Muita gente achava. Grita bastante pra todos. Né? Muita gente achava que ele até era rubro-negro. Eu sempre fiz questão de desmentir. Pois é, mas isso que é bacana, porque as pessoas, quando se irritam, quando ele comemora um gol do Vasco ou do Botafogo, então, quer dizer, o cara realmente ele gera uma confusão na cabeça das pessoas, o que é o mais interessante. Não, perfeito. A galera tá aceitando aí demais, mas aqui a verdade é que a gente tá enrolando, porque a gente tem coisa chata pra falar, né? Chata é o Flamengo, né? Deve ser, exatamente. Né, Por mim, a gente continuava falando, vai falar sobre a vida. Barbosa, da Rebeca, do Zico, do Atende. Parece aquele meme do Wagner Moura, como Capitão Nascimento. Foi eu chegando no trabalho depois do Lanús. Não fala comigo, não! Gritando assim. Exatamente, porque aconteceu uma coisa chata, né, Rodrigão? Mais uma vez, né? Por isso que eu tô falando, a gente tá no 16º episódio, Bruno, eu acho que esse é o nosso pior episódio. Cadê o Terrinha? Ah, não, o Terrinha tá lá. O Terrinha tá lá. Pô, esse é o pior? Tá ótimo. Não, o pior que eu digo no sentido de... Clima. No clima, porque tá vendo, ó, até o Terrinha ali. O Terrinha tá bolado. Pega lá, Marcinho. Pega ele aqui? Não, pode deixar ele, o Marcinho a gente dá o zoom ali, porque o Terrinha está... Geralmente ele tá alegre, ele tá com um sorriso maroto, uma coisa mais campeã. Até pra você saber aqui e tal, pra gente relembrar, esse programa aqui, ele nasceu numa pós-semifinal de Libertadores e tinha o Flamengo e Palmeiras ali no meio da rodada. E a gente começou a conversar e tal, não sei o que, a data vai ser essa. Então a gente foi pro 880. Ou a gente tava em depressão no primeiro episódio, ou a gente tava finalista de Libertadores, tendo ganho do Palmeiras Brasileiro, deu tudo certo. E desde então vem dado tudo certo até esse momento, né, Rodrigão? Vocês não fizeram um programa na época da Supercopa, não? Fizemos, mas aí é o que eu tô te falando, a Supercopa era só a Supercopa, agora é a Supercopa, a Recopa... já entendi. A gente arriscou, a gente foi no all-in, a gente precisava de um nome, e estávamos debatendo e tal, uma resenha, não sei o que, não sei o que, podcast, bum. Tava debatendo nós três, eu, o Rodrigão e o ChatGPT. Isso. Aí a Leila soltou essa pérola do terraflamismo, porque acha que o sistema solar... Bom, beleza, pegamos. Botamos para inaugurar no dia seguinte a Flamengo e Palmeiras, como ele falou, do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras estava na frente. Isso, a rodada no meio de semana foi a semifinal da Libertadores. E com a vitória do Flamengo, acho que encurtou a distância para 3 pontos, salvo engano. Foi, ainda estava atrás. Ainda estava atrás. Tipo assim, o Flamengo liderava. Então a gente botou a cara, a gente foi corajoso. Vambora. Só que agora a gente está sofrendo revés, porque agora a gente está tomando as porradas, porque... E aí o nosso Bruno falou aqui assim, a gente não fez programa depois da Supercopa? Então, até então era o pior. Aí semana passada foi o pior, né? E quem veio? Sei lá o que pode acontecer na próxima segunda. Eu não lembro quem veio depois da Supercopa. Acho que foi o Eric Braga, acho que veio depois da Supercopa, foi isso? Semana passada tava nós dois só aqui, ó. Semana passada ninguém quis vir. Igual o jogador, né? Jogador de fase ruim não apareceu. Mas semana que vem, Plata vem aqui. Exatamente. Mas é bom que a gente teste o nosso programa, porque, né, como a gente sabe, na quinta-feira, o Flamengo perdeu para o Lanús, perdeu mais um título nessa temporada, e mais do que perder um título ou perder o jogo, eu acho que a questão que está mais pegando os rubro-negros é a forma que o Flamengo está se apresentando, ou não está se apresentando, né, Rodrigão? Com certeza. Por mais que todo mundo saiba que não são as prioridades no Flamengo do ano, a Supercopa Rei, Recopa, o próprio Carioca, mas, Brunão,
que você tem a dizer sobre esses 2 meses de Flamengo no ano de 2026? Que acaba Péssimos. dando resultado desse jogo aí. Péssimos e desesperançosos, porque, assim, a gente tem a história do Flamengo com AZ e DZ, né? E da parte DZ, alguns anos foram péssimos. Por exemplo, 84, depois que ele saiu, já começou a perder 83. 84 só foi ladeira. Aí você tem 95, que é um ano marcante, ruim. 88 é um ano ruim também. Então, são vários anos. 2010 é péssimo também. Sim. Então, são vários anos pós-conquista que são... 2012, estávamos empolgados, bom de Mengão sem freio, Ronaldinho faz uma eliminada da primeira fase de Libertadores. Mas eu acho que nada disso se compara tão bem a 2023. Que já é o Flamengo dentro desse padrão de chapa azul, que é uma chapa que promete o título mundial desde que chegou. Faz Era o Moreno. slogan, Faz Moreno. e era o slogan, Flamengo campeão do mundo. E às vezes parece que esquece disso. E eu sou um que sempre bato nessa tecla. Eu vejo uma geração aí, eu não gosto muito do Twitter, né? Eu brinco na rádio. Aliás, assistam, né, o Papo de Craque primeiro tempo na TMC, 101,3. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o seu trabalho no também. Rio, meio-dia sempre, às vezes 5. Eu participo dos dois. Cara, Libertadores não é mundial. Uma galera querendo colocar a Libertadores como o maior. Essa geração ganhou 2, 3 Libertadores. Não interessa. Essa geração de 2019 não teve no nível melhor time do mundo, como o time de 81 era o melhor time do mundo. E aquele papo furado, intercontinental não é mundial. O que é intercontinental, né? É a disputa entre continentes. Logo, o time que ganha é o melhor do mundo, né? Então, mas tem que desenhar para as pessoas que... é Copa Toyota. Então o cara que é campeão brasileiro há pouco era campeão açaí. É de uma... Betano, é uma Betano. É de uma... Então, a cobrança hoje, ela é diferente da cobrança que era antes dessa reestruturação. E é difícil até para você falar, porque quem está no entorno, às vezes, não entende. Pô, cara, vocês são campeões, atuais campeões, como é que vocês estão insatisfeitos? Como é que vocês estão brigando? E eu sempre falo, primeiro que a meta principal, que é o Mundial, não chegou. Segundo que depois que essa meta chegar, tem que continuar ganhando. Se é pra conquistar e ficar de barriga cheia, fecha o clube, pô. 81 ganhou, 82 era dentro também. Sim. E quase chegou, tá? Que perdeu pro Penharol e de um jeito assim, Flamengo jogando, chegou direto saiu na semifinal, né? Isso e saiu aplaudido. É a derrota mais doída da carreira do Leandro Peixe Frito, ele fala isso. Sim. O time jogou bem, mas não era, tem dia que é noite. Mas o Bruno levantou ali algumas bolas boas, né? E eu acho que é uma coisa que, pelo menos essa geração aí de torcedores, vamos dizer assim, tá tendo que passar a se acostumar, que a gente tá vendo acontecer algumas vezes, é a questão da barriga cheia no ano seguinte. Né? A gente viu isso, você citou isso é 2023. Normal, é um clássico para todos os times. Eu acho que até 2020 aconteceu um pouco junto com outras coisas, né? A questão que aconteceu no mundo, a questão do Jorge Jesus ter saído. Foi um 2020 ali começando turbulento. Foi um brasileiro culposo, né? No final, né? Ninguém tinha intenção de ganhar. Mas é o que você tá falando. Isso que você tá falando não é um privilégio do Flamengo, isso é um privilégio dos vencedores mesmo. Acaba de ver com o Botafogo, com o Fluminense. No ano seguinte, você entrar numa zona de conforto. Já tentou comer de barriga cheia? Vai pra um rodízio, é tipo isso. Vai pra uma churrascaria e tenta comer de barriga cheia. Difícil pra caramba você motivar. Mas aí que entram, por isso que eu falo, o Flamengo, a partir de agora, tem que se preparar com times ainda mais fortes para conquistar o mundo. Sim. Jogadores com a mentalidade de ganhar, competir, tá em forma, que era a mentalidade do Zico. Sim. Que é o principal nome. Vocês acham que não tinham jogadores ali que queriam ficar na esbórnia? Aos campeões que o queriam, desconforto. Né? Que queriam largar. O Sócrates, do Corinthians, ídolo, craque, consagrado a Copa do Mundo, ele chegou no Flamengo, botou a língua de fora, falou que não é possível que vocês treinam tanto. Não deu pra Que é isso, cara? Vocês são malucos, vocês treinam tanto? Não precisam, né? Por isso que o Corinthians do Sócrates e da democracia ganhou um paulista e o Flamengo ganhou Mundial, Libertadores. Então, assim, a mentalidade tem que ser essa. E aí, jogadores que não têm experiência em grandes competições, em grandes jogos, sentem, cara. O Flamengo de 81 já chegou com o Zico, sendo 10 da seleção há muito tempo, Copa do Mundo disputada, sendo eleito o melhor do mundo em outros lugares. Um bocadinho de casca grossa. Casca grossa. Já tinha batido a Inglaterra, já tinha batido todo mundo, já conhecia todo mundo. E não era só ele aí. Já tinha outros ali também. Júnior já era o titular da seleção, já era casca.
Leandro já estava sendo convocado, apesar de novo. Então, assim, era um time já que só disputava o mais O alto próprio Raul, que vem com a experiência de outro lugar. Mas já era um também... grande ídolo do Cruzeiro, Isso. consagrado, já era um goleiro de nível de seleção. Então, assim, não tinha... Pô, hoje em dia os caras chegam na Copa do Mundo, claramente os caras tremeram diante do Bayern de Munique. Tipo assim, tô vendo o Bayern de Munique aqui. Meus ídolos. Só vejo no videogame. Porque o Chelsea não era esse time. O Chelsea era um time... Tá tentando ali... É um time bem encaixado, que até ganha, mas não tem aqueles nomes, né? Não tem aquele cara que você olha e fala, nossa, esse é... Não era o cara do PlayStation. Isso. Mas aí até, Bruno, eu te pergunto, e se não tiver a resposta, tá tudo bem, porque não é uma resposta fácil. O que você acha que o Flamengo, seja pela diretoria, seja com o Felipe Luiz, ali até com um grupo de jogadores, poderia fazer ou tentar fazer para dar mais fome para esse time que muitos ali ganharam a terceira Libertadores, o terceiro Brasileiro, outros já ganharam 2 e tal, continuar com essa vontade? Porque assim, por exemplo, eu tava vendo na questão do tipo assim, cara, o Paquetá poderia talvez ser esse, acho que não um símbolo, mas poderia ser esse motivador do tipo, pô, esse time todo ganhou, mas eu não ganhei. Eu quero ganhar e tal, ali, vamos junto. Não tô falando que o Paquetá tá de barriga cheia, longe disso. Mas que também não foi o suficiente para fazer esse time, não é também que seja o papel dele, seria algo ali mais intrínseco. Mas você acha que tem alguma fórmula que dá para fazer isso, ou é muito realmente barriga cheia, faz parte, é o que o Guardiola fala, depois de 3 anos já foi, é isso? Alguns pontos, né? Primeiro que o valor que foi pago pelo Paquetá é o valor do Paquetá. Sim. O West Ham não é otário. A gente acha que os outros são otários e vão entregar pra gente jogador. Ah, tadinho, ele tá triste. Ah, ele quer voltar. Tadinho. Não. Procurou receber o que pagou por ele. Sim. Porque ele tá saindo no meio do contrato e forçando pra sair. E tinha gente lá, tinha clube lá que pagaria o que ele... Tem também. Que é o valor. É um valor de mercado. Você olha, bota lá no Transfer Market, vai ver que é um valor semelhante ao que foi pago por ele. A vantagem ali do Flamengo é o Flamengo ter a vontade do jogador de vir pro Flamengo. Porque se não tem essa vontade, mesmo o Flamengo... É claro que quando o West Ham contratou, ele estava um pouquinho mais novo, aí cai um pouquinho no mercado, mas por toda a circunstância, por toda a situação, que eles precisavam do Paquetá e o Paquetá não queria ficar, porque a questão era mais técnica, eles não precisavam do dinheiro, eles precisavam do Paquetá jogando ali. O Paquetá chegou a ser importante pro West Ham. E então saiu, então beleza, o primeiro ponto é. Segundo, o Paquetá precisa ter a mente tranquila para jogar futebol. Ele não tinha felicidade lá, ele estava com dificuldade, e claramente por conta da situação que ele foi julgado e foi absolvido, mas não foi absolvido, foi pela justiça, mas não foi absolvido pela população, e nem pela crítica. Então ele tinha... com esse selo. Essa pecha e principalmente voltando pro Flamengo também, né? Que aí pessoas daqui começam a reviver, né? Eu achei... Esse aí não é um... Eu não conversei com o Paquetá nem com fonte próxima a ele. Mas, assim, a minha impressão é de que ele achou que ia chegar aqui e ia ser recebido assim, olha o Paquetá que tá chegando, que o futebol brasileiro consegue, todo mundo ia abraçar, nossa, vamos todos abraçados. E não foi o caso, ele levou uma série de porrada de crítica, né? Principalmente. Pessoas que estavam aliviadas para ele ser titular da seleção são as mesmas pessoas que estão falando, mas talvez ele teria que ser punido, né? Não. Porque agora está vestindo o negro. Ele sofreu uma pressão muito grande ao chegar. E é difícil. Eu gostaria muito que ele voltasse até aquela alegria que ele tinha quando ele apareceu muito bem no Flamengo, e a projeção que ele teve e a superação que ele teve depois de não ir tão bem no Milan, mas de conseguir recuperar a carreira na Europa. Sim. Ele fisicamente, claramente, está muito bem. A questão, para mim, parece de cabeça mesmo e, consequentemente, técnica. Entrosamento, né? Chegou entrosamento também. Mas eu acho que é nessa hora, em cabeça, e vira técnica e... Pô, já tentou jogar futebol? Um problema? Na difícil. Vida, não sei se... Pô, é difícil pra caramba, cara. Qualquer coisa que você faça, trabalho. Trabalho. O melhor exemplo até, porque o trabalho dele é jogar futebol. Então, eu tentou trabalhar com problema. Outra coisa na cabeça. E eu acho que assim, eu sempre venho com essa, né? Eu sempre falo assim, além de tudo, o Flamengo deu azar, né? E eu acho que o Paquetá ali, acho que tem um pouco do azar das coisas nesse ano também não estarem se encaixando, como quando a gente pode comparar, por exemplo, a volta do Adriano, né? Tipo, a volta do Adriano, foi aquela festa toda e foi triunfal, mas acho que o Flamengo agiu certo ali com o Adriano de botar logo pra jogar, né? Ele pegou forma jogando, porque o Adriano, se ficasse ali 2, 3 meses pegar a forma pra não jogar, o Adriano ia, se distrair com outras coisas muito melhores do que ficar treinando, obviamente. Então ele começou a jogar ali e começou a fazer gol, né? Estreou fazendo gol, foi fazendo gol e foi pegando forma. Né? Tanto é que quando
quando ele vai pro Corinthians e tem a lesão, quando o Atlético Paranaense tenta, quando o próprio Flamengo tenta e tal, que ele precisava se condicionar, irmão, você já não tem cabeça pra se condicionar. Já o Paquetá, ele já perdeu chegou o rumo em 2009. Exato, perfeito. Ele começa a entrar em forma e depois ele começa a sair de forma. O 2010 tem o dele episódio da lâmpada, Isso, ele já não exatamente. joga um tempão, ele já perde o caminho ali. Graças a Deus o Flamengo foi campeão, né? Porque se não tivesse sido, Então, acho que a história dele seria completamente diferente do como que é hoje. infelizmente Graças a Deus. não tá encaixando com o Paquetá, né? Porque o Paquetá vem no início do ano, recebe todo o carinho do torcedor, que tem o carinho até hoje, não tenho dúvida disso, ninguém tá aqui crucificando o Paquetá, mas que vem, perde a Supercopa e teve aquele lance com ele, né? Ele ter a bola ali pra empatar o jogo. O que acontece, tá? Todos. Exato, é do Zico, jogo. Romário, Pelé, Messi, Cristiano, todo mundo perde gol de cara. Tá uma mania agora. Que não, isso é uma pode coisa perder, né? Esse gol não pode perder. Você vê Nuno Moreira do Vasco contra... Como é que o Nuno Moreira não vai perder um gol? A gente até saiu no futebol, né? O próprio exemplo do Jordan dá, né? Tipo assim, quantos lances decisivos o Jordan perdeu. Tu lembra do Romário, final de Copa do Mundo? Porra, perdeu embaixo, ele tinha um ritual. Ele tinha um ritual, ele perdia gol e fazia o sinal da cruz. Então ele perdia gol. Ele foi 10 Ave Maria. Cada um guardado a proporção, claro. Contra a Itália foi então eu acho que o momento do Flamengo também não tá ajudando o Paquetá. Mas, não tá. Mas o que eu queria aí era um pouquinho além, assim, tipo, o Paquetá de lado, né? Vamos imaginar, o Paquetá é zero problema nessa questão, acho que o Flamengo tem Mas problemas terminando a resposta, então, indo além. É isso. Identificar as laranjas podres, quem não tem a mentalidade que o Flamengo precisa agora, para o Flamengo não passar mais por isso. Mas eu não tô nem aí para a Recopa, eu não tô nem para a Supercopa, mas claramente a maioria está. Então, assim, se o Flamengo entra em campo e tem esse brio e tem uma imagem a zelar, não pode estar com gente que vai repetir a mesma coisa, o mesmo padrão. Então, foi bem, foi ídolo, um abraço, tchau, obrigado. Foi mais ou menos, um abraço, tchau, obrigado. Vai ter que fazer essa identificação para reformular com uma exigência e uma cobrança ainda maior, como deve ser. Tem mais orçamento, tem mais dinheiro, tem mais visibilidade e vai mais vezes chegar ao ponto de jogar com o PSG numa final, jogar uma Copa do Mundo de clubes. Não pode o Fluminense chegar numa semifinal. O Flamengo deu pouca sorte também de pegar o Bayern de cara. Claro. O Flamengo ainda deu azar. Mas assim, o Fluminense chegar numa semifinal e o Flamengo ficar nas oitavas. E o Felipe falou certo. Todo mundo ficou irritado com ele. Eu também fiquei irritado com a escalação dele, porque achei uma coisa meio dinizista. Assim. Da Recopa agora? Vou morrer atirando. Não, ele tá falando do Bayern de Munique. Mundial. Que é o principal campeonato que o Flamengo jogou nos últimos tempos. Sim. Talvez junto com a Copa Intercontinental. Foi iradíssimo aquele Mundial no meio do ano. Foi maneiro demais. Mas a Copa Intercontinental talvez tenha... É porque esvaziou um pouco por conta dessa Copa. Mas se o europeu entende, se o europeu liga, eu não tô nem aí. Problema a nossa oportunidade de jogar em mais alto nível. O Felipe, ele resolveu morrer atirando. Então ele entrou com a tática. O Flamengo é assim. O Flamengo tem que jogar que nem o Flamengo. O Flamengo não sabe jogar de outra forma. Gente, sabe. O time de 81, 82, 83 jogava no contra-ataque. Sofria. Pegava um monte de time forte pra caramba. O Vasco do Roberto, o Fluminense do Romerito, o Grêmio do Renato. E jogava no contra-ataque, irmão. Sim. Então, assim, o Flamengo não é ainda... Vendem muita coisa que não quem não acompanhou como não... se fosse... É claro que aqui no Brasileirão vai jogar uma rodada com Ceará fora, tem que jogar que nem Flamengo, dane-se. Sim. Tá num outro nível. Vai jogar um clássico, tem que jogar que nem Flamengo. Agora você vai jogar o Bayern de Munique. Não tá nessa prateleira. E como é que jogadores do nível do Danilo é um cara cascudo, de alto rendimento mesmo. É um dos poucos ali que tem experiência em altíssimo rendimento. Capitão. Champions, por aí vai. Alexandro. Esses caras não sabem jogar no contra-ataque. Jogava na Juventus, pô. Porra. Jorginho. Entendeu? Então, assim, são coisas que caem num senso comum que eu combato através da própria história. O Flamengo, em 2007, aquela campanha do Joel, jogava no contra-ataque, irmão. 4 volantes. Botava Juan e Léo Moura e vambora. E competia com todo mundo. Ganhou do São Paulo, campeão de tudo. E é isso, tem que ser isso, vai ser isso. Agora, a partir de certo momento, não vai mais entrar com respeito a ele, que merece respeito, que é um bom jogador, é dedicado, tem uma história com o Flamengo, já fez gols importantes, mas não dá pra entrar contra o Bahia com o Luiz Araújo, pô. Não dá pra entrar contra o Bahia com Plata de atacante de área, pô. Contra o PSG fez e aconteceu, não ganhou. Entendeu? Contra o Liverpool fez e aconteceu, também não ganhou. O Felipe já falou, eu não vi em nenhum momento aquele time como
Eu achei que o Liverpool jogou na hora que tinha que acelerar, acelerou. Falou isso no Charla, até com o próprio Canta e o Betão. O Bayern de Munique foi bem a mesma coisa, né? Até que o Flamengo ali fazia uma graça, diminuía, o Bayern dava uma apertada e dentro. Tipo assim, não teve em momento algum, esteve do nosso lado. Os gols foram literalmente apertados. Era apertar um pouquinho, né? Que você tá Contra o PSG, a partir do fim do segundo tempo é que o negócio andou. Mas sangrou pra caramba no primeiro tempo. Como deve ser. Na verdade, com um time desse nível. O Jorginho, não se enganem, o Jorginho é um ótimo jogador, mas ele não é mais o Jorginho de 28 anos, terceiro melhor do mundo. Não é. Ele não tem mais essa condição. Você vê que ele bateu pra caramba nesse jogo. O Flamengo chegou. Se fosse, não ia estar aqui, né? Mas só dele conseguir chegar nos caras já tá competindo, já é alguma coisa. Isso. Então são evoluções. Contra o Bayern nem conseguiram chegar. Então, eu acho que a cobrança... O Felipe falou disso, que a pressão tem que ser alta, a cobrança tem que ser alta, o privilégio está sendo cobrado. E ao mesmo tempo disse que, vocês querem ganhar do Bayern, querem ganhar do PSG, então tivesse o Vinícius Júnior aqui até agora. Tivesse com jogadores de nível... Sim. De ganhar um Mundial. E ele tá certo o que ele tá falando. Infelizmente, ele está certo. Se você fosse torcedor do Bayern, você olhar pro Flamengo e falar, meu time não pode perder pra esse time. Você não pode perder. E ganhou do Chelsea, deu uma certa enganada. Mascarada. Uma mascarada. Em primeiro lugar, que a primeira etapa do Flamengo não foi essa maravilha toda. Errou pra caramba defensivamente, com jogadores inexperientes. O Wesley claramente sentiu. O próprio Léo Pereira de início estava tendo dificuldade. Então errou bastante ali. Aí no segundo tempo, com a entrada do Bruno Henrique, se não me engano, na segunda etapa, aí que o time desandou. E não era o Chelsea do Abramovich, não era o Chelsea do Ballack, do Lampard, do Drogba. E você falou de jogadores experientes no Flamengo, e tem que lembrar que o Bruno Henrique tem essa experiência, né? O Bruno Henrique jogou Champions, o Bruno Henrique enfrentou o Real Madrid, e jogou muito contra o Liverpool. Foi isolado o melhor do time, era o mais preparado ali. Claramente estava num nível acima. Os ingleses ficaram impressionados com eles. O Alexander-Arnold deu uma outra entrevista esse tempo falando do Bruno Henrique. Lembrando assim, não, teve aquele atacante que realmente deu trabalho. Um jogador pra isso. Personalidade, um cara que não sente nada, um cara que... Parece que nem sabe o que tá acontecendo, né? Esse é um cara que entende a grandiosidade do jogo. O cara é perfeito pra isso. Mas é um cara que já tinha experiência, né? Isso que a gente não Chelsea foi campeão do mundo? Foi. Mas quem foi o grande craque da conquista? João Pedro. Que não estava no jogo do Flamengo. Jogou aquele menino lá que ninguém sabe o nome mais. Ele não estava inscrito na Copa do Mundo. Ele foi inscrito para enfrentar o Fluminense. Acho que ele estreia na semifinal. Logo os dois gols. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre lembrar em que passo que a gente está para cobrar o próximo passo. E entender como pode dar esse próximo passo. Então, e aí que eu gosto de gente aqui que é do meio, do métier, porque já levanta as bolas sem saber. Porque o Bruno tá aqui falando de manifestação, de cobrança, que precisa cobrar. E a gente tem a cobrança interna que tem que ter, obviamente. A gente tá vendo agora um movimento, pelo menos estão externando esse movimento, né? Está lá no grupo da imprensa do Flamengo, eles estão dando nota e tal, não sei o que tá acontecendo. Mas aí, Rodrigão, a gente também teve essas semanas algumas cobranças externas, né? Foi torcida indo lá no CT, o Disque Balada voltando, cadê o Plata nessa festa? Irmão, sobrou nota da Jovem Flá, porque o negócio não tá muito legal, mas aí eu ia fazer uma conexão do assunto que a gente estava abordando, que você falou, da questão de ganhar, de você entrar numa zona de conforto no ano seguinte, e o reflexo disso pode ser também você pegar determinados atletas, como a gente tem aqui, você acabou de citar, de fazerem festa e tal. Então, quer dizer, as coisas acabam convergindo para esse conforto, por assim dizer, né? Ou seja, você conquistou e agora eu não quero mais nada e vou e outra coisa, fazer festa. Mas isso aí, onde o Felipe Luiz, onde a direção do Flamengo, como é que a gente vai abordar isso? Eu acho que tem que ver os bons exemplos, historicamente falando, do próprio Flamengo, e do mundo posteriormente. Primeiro, que é uma coisa que eu defendo, e por incrível que pareça, eu sou criticado ainda, que é o jogador voltar da pré-temporada ou voltar das férias preparado. Assim, qualquer time de alto nível é assim. Alto nível que eu digo... No cara lá treinando. Real Madrid, o Vinícius Júnior começa 10 dias antes de se preparar, 15 dias com o scout dele pra chegar voando, que ele não quer perder o espaço. É o jogador entender que as férias dele não é férias a caralha, né? Por isso que ele ganha muito, por isso que ele tem um direito de imagem altíssimo pago. E por isso que ele recebe em troca também muita coisa, né? Exatamente o que às vezes acontece numa briga de WhatsApp, que o jogador na folga ele pode fazer o que não ele pode. Entender. Isso é um absurdo falar isso. A gente tem 2026 aqui no Rio de Janeiro. O Brasil tem isso, mas o Rio de Janeiro é campeão, né? Os caras, é o único lugar, ou talvez um dos poucos lugares, que o cara encontra outro jogador na night
E fica super feliz, tira foto, é incrível, é maravilhoso. Cara, fulano, você é tardão. Tem jogo amanhã. Pô, se tá ganhando, é maravilha. E isso não existe. É cientificamente comprovado o efeito que o álcool tem sobre o atleta. E não são todos os jogadores, aliás, é uma esmagadora minoria que performa mesmo sendo baladeira. É a exceção da regra. Quando fala assim, mas o Romário... O Romário, eu vou te exceção da exceção o Flamengo, da regra. O Flamengo com o Romário não ganhou praticamente nada. Por que você acha que não ganhou praticamente nada? Porque era uma bagunça. E ele era um dos capitães da bagunça. Um dos líderes da bagunça. Passarinho que acompanha morcego, acorda de cabeça para baixo. Todo mundo quer ser Romário. Aí o Fabiano quer ser Romário. O Maurinho quer ser Romário. Aí o Iranildo quer ser Romário. Leandro Machado. Todo mundo quer ser Romário. É a festa da uva. Não vai ser Romário. Não tem uva pra todo então, mundo. O resultado que o Flamengo não colheu em campo foi pelos excessos da época. O Fluminense não ganhou 95 à toa. Foi o time que mais se dedicou pra ganhar aquele título, tava mais focado. Bola não entra tudo. Perderam um clássico Flamengo naquele ano, não tô te puxando o saco, não. Só vou na realidade. O Botafogo não ganhou 95 à toa. O grupo fechou. Entre Túlio, Gotardo e por aí vai. Então, assim, só o Flamengo puxa o pandeiro. Alguma coisa que me irrita hoje é ver a galera com a camisa do Fla 100, que tá na moda, dos anos 90. Teve aquele documentário. Como se fosse uma camisa emblemática. Caraca, o que a gente apanhou, que viveu naquela época, o que era sacaneado. É que nem saindo um pouco de Flamengo quando eu vejo a galera exaltando a camisa da Copa de 98. Eu fico... não jogou bem, a seleção não jogou bem essa Copa. Só traz trauma aquela camisa de 98. O Ronaldo foi bem, mas a seleção não foi bem, no geral, né? Mas, perdão, voltando. Por exemplo, o time de 87, o Renato tinha a vida dele noturna, tinha os privilégios dele por isso. O pessoal separava assim, a banheira de gelo pra ele. Ele chegava já meio que porque ele já em cima da hora, meio virado. Consagrar, né? Ao mesmo tempo que aquele Flamengo era consagrado, ele também era consagrado, né? O que o Flamengo ganhou, ele ganhou. Então já vem grande. Ele foi o melhor jogador do Brasil em 87, sendo o Renato Gaúcho. Agora, ele puxava a fila do treino. E ele era o Renato Gaúcho. E o Zico falava que ele era chegava que nem um cavalo, Outros não eram o Renato Gaúcho. Outros tinham que seguir a cartilha Zico. Sim. E ponto. E a maioria. Ele é exceção à regra. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem também uma glamorização do time maior do que deveria. Eu citei alguns nomes. Fabiano, tecnicamente, não é pior do que metade do time do Flamengo, cara. Todo respeito. Outro dia virou meme, o Ibson com o Gerson. O Gerson não é o Gerson, ele acha que ele é... E não é isso tudo De também, Bruyne. Não é o De Bruyne, que nem o meme. Então, assim, eu acho que a gente tem que botar o pezinho no chão e começar, porque o Flamengo é muito oba-oba, botar o pezinho no chão e entender que me deixa louco também, aqueles áudios. Flamengo é isso, é Adriano, é bagunça. Não é. Não assim, é. Agora a gente vai ganhar. Não é. O Flamengo é o time do Zico. A cara do Flamengo é o Zico e foi mais campeão com um cara disciplinado. Ponto. A gente falou bem aqui, tipo, 2009 deu tudo certo e ganhou ali, não, 2010 acabou, né? Brigou pra não cair, né? Tipo, foi eliminado pelo Universidade do Chile. Meu ídolo de infância, o Sávio, meu grande ídolo do futebol, do Flamengo e tudo, disciplinado. Atleta. Por quê? O ídolo dele era o Zico. Então a gente perdeu um pouco a referência, todo mundo quer ser Neymar, todo mundo quer ser... E a maioria não é. E os próprios colhem os frutos negativos também. O Romário jogou 2 Copas, podia ter jogado 4. Atualmente o futebol exige uma coisa diferente, né? Tipo, antes o cara até mais ainda. Exatamente. Antigamente o cara estourava com 30. O cara que tinha uma vida dessa, com 30 começava a ladeira abaixo. Hoje com 26 o Gabigol acabou. Não consegue mais jogar da forma que ele jogava. De regrada, não consegue. Não tem condições. E não vai conseguir, porque ele não tem uma consciência. Ainda que ele seja fora da curva, mas o cara que tem a superação, o esforço físico, o preparo físico, melhor dizendo. Acho que o grande exemplo mundial é Cristiano Ronaldo, né? Exatamente. Assim, ninguém fala que o Cristiano Ronaldo não é habilidoso, pelo amor de Deus. O cara mas, é monstro. O que o cara se dedica até hoje, mano, o cara tá com 40 anos, parece um moleque de 20 jogando. O maior atleta do Flamengo hoje, o mais atleta é o Bruno Henrique. E não à toa ele colheu os frutos que ele colheu. Mesmo sem saber. E sente, né? Viu que na derrota da Recopa como ele tava, né? Bizarro. O cara que ganhou tudo. O jogo isso não é bizarro, isso é o certo. Sim. Você vai entrar pra perder, cara? Eu não consigo entender em qualquer esporte. LeBron James, não, essa temporada da NBA, não, já ganhei tudo, não quero. Tô de boa. Tênis, Djokovic, não, Grand Slam, ganhei 4 Grand Slam, não quero mais. Cristiano Ronaldo. Porra é essa? Que é isso, cara? Aí estudando muito, tendo muito acesso às coisas, eu acho que vai muito da nossa sociedade como um todo.
A pessoa não tá ali pra ser o melhor atleta, ela tá ali pra ganhar dinheiro. Sim. Pra tirar... Ascender socialmente. Pra tirar a família da pobreza, pra sair da pobreza. Ganhou dinheiro, tá ganhando dinheiro, Tá tudo missão resolvido. cumprida. Aí é diferente de um cara que teve uma base que nem o Zico, de atleta. Sim. Não ganhava dinheiro antigamente? Ganhava mais que todo mundo. Sim. Tinha um status, tinha mídia, mas tinha fome mesmo assim. Tem que ter. Senão, para de jogar, pô. É isso, ganha. Vira aquele piloto lá do Rush, né? Ganhou um e vai curtir a vida, né? Legal, show. É direito do cara. Mas Então- a partir do momento que tá no Flamengo, tá. Esquece, tem que jogador. cobrar. E um monte de gente não entende. Pô, vocês estão querendo plantar crise. Pô, como é que tá cobrando? Tem que cobrar, irmão. Não, eu acho que a galera também não Porra. entende, não é só, tipo assim, é porque, pô, a gente acompanha o nosso time, né, que é muito mais fácil. Não é questão só do, tipo assim, tem que cobrar sempre. Mas assim, o torcedor tá enxergando. Tipo assim, Lógico. pô, perder faz parte, é uma Lógico. merda, vamos ficar puto. Perder faz parte. Mas o torcedor não é burro, a gente falou sobre isso. O torcedor tá enxergando quem tá querendo, quem não tá querendo, como que tá querendo, como que nesse jogo tá entrando, tá ligado? Assim, torcedor não é burro. É lógico. E eu me Tá colocando- vendo a cagada Com certeza. acontecendo. E eu me colocando na condição de torcedor, porque a gente também é torcedor, Claro. independentemente de estar aqui, né? As declarações do treinador Felipe Luiz é que estão incomodando Sim. mais a torcida do que o próprio desempenho. Porque o desempenho é o que ele falou, cara. Obviamente todo mundo quer ganhar, por mais que não seja prioridade. Você falou, porra, é o Flamengo, tem que representar e tal. Beleza, mas se o cara tem a humildade de falar, porra, irmão, olha só, a gente não tá desempenhando, mas vocês sabem do nosso potencial, acredita na gente. A gente vai melhorar, o caralho. Porra. Não precisa queimar o jogador, mas também não precisa não. chegar pro torcedor Mas e eu não falar posso foi um chegar e grande falar, jogo. eu fiz um grande jogo, depois de uma Então, Aí, quer dizer, você tá falando assim, porra, irmão, eu tô querendo te enganar. Aí tu fica puto e aí a coisa se volta contra você. eu acompanho muitas coletivas por conta do trabalho Aham. mesmo da rádio, a gente faz pós-jogo e tal. Então tem alguns capítulos aí do Felipe Luiz em 2026, né? Desde a demora para a renovação dessa novela, que deu um desgaste de imagem também, que eu não condeno, acho que ele tá certo de procurar ele ser valorizado pelo que ele fez, ele é um tempo ganhando profissional. 300 conto, né? Isso Ganhando é. a porra toda, né? Mesmo se não tivesse, É. tá ganhando abaixo do que ele acha que merece, ou trabalhou para isso. E o Flamengo também tentou negociar da forma que tenta com todo mundo. Não é porque tem que vai dar. Então, cada um defendendo o seu lado. Sim. Não tem essa. Não tem bonzinho aí. Tem profissionalismo. Depois, o que me chamou a atenção foi a primeira coletiva dele contra o Botafogo. Porque ele estava extremamente irritado, mesmo ganhando o Botafogo classificando as quartas. Ele, vem uma pergunta, ele vai, não quer. Ele começa, ele, não só ele, mas tem a famosa risadinha do Neymar. É uma geração que essa risadinha do Neymar de deboche, sarcasmo. Ele começou, nunca é mérito do cara. Falou, porque o Botafogo cedeu espaço. Nunca é a gente que arruma espaço. O outro adversário que sempre cede o espaço. Nunca é a gente. Ele estava claramente desconfortável depois de bater um rival e o Flamengo não jogou bem. Sim. E aí, graças à pobreza do rival e à falência do rival, o negócio de transferban, o Flamengo conseguiu o resultado ali de uma forma mais confortável, porque o Botafogo estava melhor até a saída do Montoro no segundo tempo. E o Botafogo não tinha até então elenco pra segurar, né? Não No jogo tinha, que teve os que times trocar estavam porque botando tinha time Libertadores reserva, pra altitude, jogar, sim. faz na altitude. É. Então, ele já dá entrevista irritado. Aí depois vem a entrevista da vitória contra o Madureira, 3-0. que eu também acompanhei. Aí ele cita esse negócio que eu falei da pressão, que é melhor ter essa pressão do que não ter a pressão, que o Flamengo é isso e tal. Esquisito. Aí vem essa. O que eu analisei? Que os caras estão querendo. E ele entendeu que os caras agora estão querendo. Quem é do Madureira, ele é mais duro. Ele começa a falar que quem não tá performando não tem que estar, que a torcida tem que... Nessa ele já muda de postura. O torcedor até se acostumou dele ser assim, né? Tipo, o áudio foi a questão com o Pedro lá, que ele jogou no ventilador. Que eu não concordo Que também. eu também não concordo. Não, eu tô falando assim, que o torcedor se acostumou que assim, ele fala. Mas né? tipo, E que aí ele começa joga a no estranhar ventilador. quando ele começa Mas a aí falar. são, na minha opinião, 2 pesos e 2 medidas. Sim. E eu vou chegar lá. Agora, essa do jogo, ele quis dizer que os caras tentaram ao máximo, jogaram uma prorrogação e suaram ao máximo. Só que o problema é que esse elenco já está correndo atrás. E mais uma coisa que eu aprendi com o Zico, entre tantas outras, que quem corre atrás corre errado. Time que tá perdendo corre errado e corre mais. Vai cansar Você tem que mais, se vai ter antecipar, menos você tem perna. que... O planejamento já deu errado desde o sub-20 do Carioca, as coisas já estão dando errado, eles já foram
inconsequentes antes na escolha do planejamento. Na escolha do planejamento e os próprios jogadores em chegar da forma que chegaram. O Léo Ortiz chegou totalmente fora de tom. E outros também. O próprio Arrascaeta, que o Arrascaeta demora pra pegar a forma. Porra, mas é foda, né? Então vai pro banco, pô. É que, né, pô, o tênis só fica bom depois de uma semana. Então usa daqui a uma semana. Vai pro banco. A única temporada que eu vi ele chegar já se preparando antes foi do ano passado, porque ele operou. Eu tive até uma esperança que ele ia melhorar como atleta, porque ele não é um maior exemplo de atleta, né? Nunca foi, mas tecnicamente é um fora de série. Talvez se fosse o maior exemplo de atleta, não teria nem jogado no Flamengo. Exatamente, né? Não. Mas não é. Eu achei que ele ia ter uma mudança de postura a partir desse ano de 25, que pra muitos foi o melhor da carreira dele. Mas não, ele voltou a mesma coisa, entendeu? Então, assim, chegando no 2 pesos e 2 medidas do Pedro, o Pedro teve uma semana de treinamento muito abaixo. O Pedro não é o cara que treina melhor do mundo, assim como a Arrasca não é também, e outros não são. O Romário não era, e outros não são. Intensidade. O jogador mais velho não tem como treinar com a intensidade de um Everton Araújo, pô. Então, assim, e tem o cara que é leão de treino e chega na hora do campo e não performa também. O Pedro teve essa semana pós-Copa do Mundo que ele não foi bem nos treinamentos porque ele estava extremamente frustrado com a não utilização dele na Copa do Mundo de Clubes, que era o grande campeonato para ele. Ele negou proposta de fora, se indispôs com o Boto, voltou antes de lesão pra jogar a Copa do Mundo e só jogou contra aquele time americano, só baba. Na hora do Chelsea, Bayern ele nem entrou em campo. Então pneu furou, ele desmotivou totalmente. Tem uma falácia aí que pegaram a trecho do Dorival falando do Pedro. Não é, o Pedro não teve problema com o Dorival, pelo contrário. Funcionou muito bem. O Dorival recuperou o Pedro. O Pedro estava desmotivado com o Paulo Souza. Né? Por mais que o Bruno Henrique tivesse machucado, mas ele encaixou os dois. O Pedro estava desmotivado com o Paulo Souza pelo mesmo motivo que o Everton Ribeiro também estava performando abaixo, estava abaixo com o Paulo Souza. Mudando de posição. Né? Cara, é muito difícil. Eles ganham muito. Tem que estar... Cara, é muito difícil você performar com um chefe que não tá te dando moral, que não vai contar contigo, que não acredita em você e vem de boto pra Felipe, né? Mas o que eu quis levantar, Bruno, assim, é o seguinte, tipo, quando eu falo do Pedro, aí não é um julgamento de tá certo ou tá errado. Aí é o julgamento, tipo assim, o torcedor confia no Felipe Luís, tipo assim, ele vai falar o que tá acontecendo. Tá errado de queimar o Pedro, beleza, mas ele vai falar o que tá acontecendo. E aí eu acho que o que irritou o torcedor mas não agora... vai. Então, o Plata já tá quebrando na noite há um tempão. O Plata já teve problema interno. Até no Google você bota aí, seleção equatoriana, veio a galera cobrar que ele não se recuperar. Como é que ele tá machucado? Então, assim... Existe uma predileção, E ele foi protegido. Ninguém botou no vestido, realmente, tá difícil, o Plata tá quebrando, estamos tentando recuperar a fisioterapia, mas, pô, o cara tem que recuperar. Ninguém falou isso. Alguém falou isso, empresa? Agora, quando o Pedro teve essa semana, ele largou no ventilador. E o próprio Pedro nunca perdoou o Felipe por isso. Também acho que nunca perdoou. Pediu desculpa pro grupo. E segue o baile. Mas eu acho que o que pega no Felipe Luís é, tipo assim, eu entendi o ponto do, tipo... O Felipe Luís tá vendo que agora os jogadores estão querendo e tal, não sei o quê. Sim. Mas eu acho que ele precisa medir a palavra num pós-jogo, pós-derrota, pós-perder mais um título, de assim, na minha visão, não dá pra chegar no microfone e falar assim, sinceramente, acho que fizemos um grande jogo. Acho que tem outras palavras pra falar, pô, senti que o time se entregou mais e tal, a gente tá evoluindo. Mas eu acho que ele fez de sacanagem. Assim, eu gosto muito do Felipe, tá? Pra largar mesmo. Felipe é um ídolo, me dou bem com ele. Assim, às vezes que a gente esteve juntos, eu já postei conteúdo que ele compartilhou, ele tá sempre dando moral. Postei até ele no Figueirense de carreira, que eu faço muito vídeo histórico. Ele sempre foi o bobão de Instagram, de ficar zoando lá nos comentários. Né? Eu gosto muito dele. Mas assim como eu às vezes estou irritado e dou uma resposta atravessada, ou vou com uma postura meio bélica ou marrenta, e acho que todos nós passamos por isso. Claro, pô. Ele também tava ali ele tá com o ego meio ferido. É que eu tô falando, desde o Botafogo, mesmo na vitória, eu acho que foi... Ele quis dizer que o time se entregou, mas ele colocou nessas palavras porque ele tá assim, pô... Pra mim foi um grande jogo. E é isso. Problema que você acha. Entendeu? Eu acho que pode ter somado também, acho que a questão lá que a gente conversou semana passada, da declaração do Felipe Luís sobre o Vini Júnior, que eu acho que o que mais afetou ele, tipo assim... Ele ficou sentido com a repercussão, né, também ali. Que ali é uma questão de mexer um pouco com a imagem, com o caráter. Tipo, de achar assim... mas eu acho que é um reflexo das entrevistas dele. No meu entendimento, ele tá um pouco perdido. Tipo, ele não tá sabendo lidar. Mas aí é o que você falou. Não tá sabendo, ou desculpa, às vezes não tá querendo lidar, né? Eu acho que ele é um cara bom, tecnicamente ele é um excelente treinador, mas ele não é um cara formado ainda. Isso...
Entendeu? As pessoas não podem falar, não, cara, ele é o melhor treinador da história do Flamengo. Um dos mestres dele fala isso. Nenhum treinador é bom o suficiente se não tiver 10 anos de rodagem, pelo menos. Exatamente, porque quer dizer, o cara tá aí agora. JJ o cara não tem nem 2 anos de treinador profissional. Sim. Então a gente não pode exigir do cara, não só dentro de campo, como próprio fora. Numa entrevista. É muito mais fora de campo. Cara, o cara é mais novo que a gente, que eu. Que a gente é exagero, mas que eu, pelo menos. Pô, acabou com a gente. Caraca, mas entendeu? Tá barba branca, careca, aqui escondendo o boné, né? Mas cara, então quer dizer, nesse aspecto, beleza, tranquilo, cara. O cara vai errar, a gente vai entender. O que eu não gosto é dessa desonestidade, não sei se essa é a palavra mais adequada, mas é quando você chega e fala, fizemos um grande jogo. Pode ser uma retaliação, pode ser uma provocação, pode, mas pro torcedor cai mal, porque o cara que vai lá e vê, porra, meu irmão, tô aqui contigo, tô te apoiando. Tu me fala que fez um grande jogo. Vamos supor que o Flamengo fizesse os gols do primeiro tempo na chance que teve, ou aquela que o Pedro jogou pra cima, beleza. Vamos supor. O Flamengo estava jogando bem. Alguém tem confiança que o Flamengo ia manter aquele resultado? Que o Flamengo não ia sofrer gols? Que ia conseguir? Porque eu vejo muito isso. Cara, a bola pune. O futebol não é a Liga da Justiça, não é a Law and Order, mas tem uma coisa sobrenatural ali, que quando as coisas estão muito erradas, a bola não entra, irmão. Então, energia, assim, né? Pô, o lance do Ayrton Lucas, eu comentei no meu Instagram, bom zero Vegeta, se o Zico é 10, eu sou 0, que o Ayrton Lucas, por exemplo, cara, a postura dele devolver a bola de primeira sem olhar o corredor, representa o futebol do Ayrton Lucas nos últimos 2, 3 anos. Ele não é o jogador que a gente espera que ele seja. Ele deve estar voando no treino. O treino deve ser o Atirson. Que nem estava no primeiro semestre de 2023. Mas no jogo ele não é esse jogador. Ele é um jogador que se acovarda, que toca para trás de novo pro goleiro. Então, assim, isso vai ter consequência em algum momento. A bomba vai estourar, a conta chega, cara. E o caso do Plata também é isso. Que foi blindado, e agora a conta tá chegando, e todo mundo já vazou pra todo mundo que ele é isso aí, e aí ele comemora um gol, não se ajuda, comemora um gol sacaneando, numa fase dessa, bebendo, num gol que foi metade do Pedro, que o Pedro dá um passe pra ele de peito incrível, e continua com prestígio. Aí a gente fica pensando, e aí? Pô, dane-se que ele treina muito, ele não é atacante, a gente prefere que jogue o cara que é da posição, não contratou outro, que seja o cara que é da posição. Pelo menos assim, é meu pensamento de futebol. E é isso. Acho que o Flamengo está pagando pelos sucessivos vacilos recentes. Essa vontade de fazer coisas na internet do momento que, porra, pouquíssimas faziam, né? E você já, porra, vem dali da escola da galera antiga, cara, que, porra, tá até hoje. Da mesma forma que a Beca Orenstein nasceu da necessidade, do desemprego, das portas fechadas. Estava sem mercado. Fez suas portas, né? E apareceu a oportunidade do canal do Zico. Eu primeiro fiz o Que Jogada, sem remuneração, que é um canal de Instagram grande, de Facebook, tinha um canal de YouTube, eu fiz, sem remuneração, mas já tinha uma rodagem de 5 anos de Band e tal antes, jornalismo tradicional, né? E Pop Bola também, fiz colaboração, mas a valer foi o canal do Zico, com um convite para fazer teste. Eu fiz teste, não sabia o que era, cheguei lá, fiz o teste, e quando soube o que era, falei, vamos para dentro, sou eu mesmo, vamos embora. Eu fiz. O Vegeta ali nasceu no Zico 10? Nasceu na primeira gravação. É sério? Porque a gente foi comemorar, que foi tão boa a primeira gravação, pós-teste, né? A primeira gravação com o Zico, a valer, é o primeiro episódio do canal, que aí vamos na churrascaria, vamos comemorar, tal, e eu não comia carne na época. Aí, tipo assim, vamos, claro. Beleza. Eu já tinha não dormido já na noite anterior, porque ia gravar com o Zico a primeira vez, ansioso. Tava meio cadavérico já. Aí cheguei lá e passando carne, passa carne, eu nada. Aí eu digo, porra, tá com vergonha? Vai comer nada? O tomzinho da voz. Quando ele fala, depois ele... Meu pai fala, o Zico tem uma voz tão bonita, filho, mas ele usa muito agudo, né? Fica grave. Análise crítica. Mas aí ele, não vai comer nada. Eu falei, cara, não como carne. Aí ferrou. Aí virou Vegeta. Aí tem as zoações que eu comi salada de quinoa. Só como palmito. Mas hoje em dia eu como peixe.
Apesar da zoação. Carne branca. Não, frango eu não como, mas só peixinho. Eu não consigo ficar sem sushi e sashimi, cara. Leandro não gostou muito dessa sua afirmação, né? Mas ele adora o peixinho também. Ele é canibal. Não é frito, é cru. Ele é canibal, é cru. Não, mas legal levantar essa bola aqui, pois que a gente tá numa semana aí maravilhosa e que acabou sendo uma coincidência do Bruno estar aqui na semana, porque, né, nesta terça-feira é Natal. Natal rubro-negro. Aniversário do nosso querido Zico, nosso ídolo de todos rubro-negros aqui. Ídolo brasileiro porque, poxa, a gente, né, vê o quão o Zico se porta muito legal como ídolo do Flamengo, mas como pessoa, como todos, né? Nunca a gente escuta alguém falar mal do Zico, outros muito torcedores. pelo contrário. Tem a gastação, não sei o que, mas assim, todo mundo respeita o Zico, né? Como pessoa, né, Rodrigo? Cara, o que me chama a atenção no Zico é os torcedores dos times adversários, né? Porque a gente vê como é que hoje, né? É questão bélica, né? De eu acho que especialmente quem viu, né? Não, quem viu, a geração que viu o auge mesmo. Eu costumo brincar que tem 3 fases, né? Tem a galera frustrada, que viu o 70 Pelé e queria ser campeão do mundo e colocou neles essa carga, que era realmente o melhor time depois de 70. E tem a galera que só viu o Zico depois da lesão do joelho, que não entende a grandeza do Zico, que já viu Maradona direto no auge, e outros, que já pegou uma fase. E tem a galera que viu realmente entre 78 e 84. Aliás, 85, perdão, que é quando ele machuca o joelho, que é a época absurda, né? Absurda. E eu acho que a parte humana realmente todo mundo respeita, majoritariamente, né? Todo mundo não existe, mas majoritariamente. Sim. O que me preocupa um pouco é o desconhecimento histórico. Entendeu? A falta de... E hoje não tem nem desculpa, né? Porque hoje tem tudo, Tem né? todo acesso, né? Todos os... Pô, antigamente, pra eu ver, tinha que ver o gol, o grande momento. Porra, tinha que ouvir a narração antiga no rádio, no CD. A gente tem a escalonada que o que o Zico representa pro Flamengo, o que o Zico representa pro futebol brasileiro, o que o Zico representa pro futebol mundial, né, Bruno? Que é muito. As pessoas não têm noção, cara. Chegam cartas do mundo inteiro. É uma coisa doida, assim. Só que as pessoas não têm noção. Muito se deve a não ter conquistado uma Copa do Mundo com a seleção. E tem gente que inventa que não ganhou nada com a seleção. Não é verdade. Tem títulos com a seleção também. Campeonatos que tinham na época. Sim. Não tinha Copa América direito na época. Então, é um mundo diferente. Não tinha essa atual e nem a que o Neymar ganhou, Confederações. Não tinha. Entendeu? Agora, você vai ver. Perdeu pra Argentina na carreira? Não perdeu nenhum jogo pra Argentina na carreira. A Argentina de Kempis, Maradona. Nunca perdeu. Perdeu para qualquer time da América do Sul, seleção? Não. Perdeu 3 jogos de seleção. Um deles, enfim, Sim. Aquele fatídico de 82. E são coisas no Zico que me chamam bastante atenção. Dentre elas, essa questão do reconhecimento das torcidas, que não consegue nem xingar o cara. Fala assim, pô, o cara é maneiro mesmo, o cara é foda mesmo. Sim. Tipo assim, os ídolos, né, de vários clubes que tem o Zico como ídolo, isso também é uma outra coisa que o Roberto Dinamite tem o Zico como grande cara. Você pega, quem é o ídolo do Corinthians? Quem é o ídolo do Corinthians? Marcelinho Carioca? Ídolo é o Zico. Então, quem é o ídolo dele? Não, mas o Sócrates também é louco com o Zico. Aí você vai... Casagrande é louco com o Zico. Exato. Aí você pega o Fluminense, Delay é louco com o Zico. Acho o Zico o melhor de todos. Então você vai ver. Os caras que viram, que são do meio, entendem. Mas tem uma galera que... Assim como acontece com o Pelé também. Acho que tem uma galera que não entende como o Pelé era... Gigante. Muito acima do acima, entendeu? É uma outra prateleira. Tem... O cara ficou de 58 a 72 jogando num nível absurdo. Aí bota Ronaldinho, não tem comparação. Entendeu? Então, assim, o Messi já foi um cara que esticou a linha. Sim. Esticou a corda, o Cristiano também. Eu respeito muito mais eles do que Ronaldo, Romário, os caras que ficaram menos tempo em altíssimo nível. É muito difícil você ficar em altíssimo nível performando. Então, assim como tem os caras atuais que são fodas e tem que ser reconhecidos como fodas, tem os antigos que são fodas e tem que ser reconhecidos como fodas. É muito fácil falar assim, se o cara se dedicasse, ele seria top. Porra, irmão, o cara que se dedicou, você coloca ele abaixo daquele cara que não se dedicou, porque se dedicasse, seria top. A comparação do Pelé com o Maradona é esdrúxula. Mas a mídia... O Maradona é muito midiático, né? Mas já pegou uma época mais imagem colorida. Coisas mais marketing. Veja bem, foi um gênio. Para o Zico, é o melhor da geração dele. Um gênio. Mas o Pelé é uma coisa assim... Absurda. Garrincha foi incrível, maravilhoso. O Pelé é uma coisa assim...
caraca, sabe? Jogador completo, né? Completo. E a questão do Zico, você falou também assim, tipo, viram out, veio a lesão dele. O Zico se reinventou Sim. e continua entregando, né? Continua entregando. Ganhamos mais um brasileiro ali com o Zico e tal, e, poxa, e essa idolatria, né? Acho que até levantar aqui pro Rodrigo, né? Que a gente fala assim, tipo, eu não vi o Zico jogar. Né? Eu também não, o meu auge de ver o meu auge do Zico foi ver o futebol de areia ali um pouco, sabe? Ali um pouco, pegando um pouquinho pequeno. Mas mesmo assim, é bizarro, né? E o Rodrigo é testemunha disso, eu sou testemunha disso. Pô, Bruno nem se fala. O quão parece que o homem tem a aura, né? O cara chega, a gente fica assim, né? Tem um negócio aqui e tal. E não é um negócio em que ele mete uma marra, não, pelo contrário. É uma energia natural. Parece que o ar fica assim, pô, como o Zico é legal, né? Eu já falei isso assim outras vezes, assim, desde a primeira vez que eu tive contato com ele, fiz conteúdo, pô, o quão ele trata bem, o quão ele entende quando você tá nervoso com ele te deixa à vontade. Ele é fofo, ele é um velhinho fofo. Ele odeia que eu fale isso. Pô, não, cacete. Ele é fofo. Eu brigo com isso às vezes quando eu posto alguma coisa, aí que o pessoal fala, pô, como é que você tá tranquilo já com o Zico? Conteúdo, eu falo, cara, muito conteúdo que eu já fiz, muito não, pelo amor de Deus, alguns conteúdos que eu já fiz, já tranquilo. Eu gosto de brincar, que o Zico eu falo que é meu BFF, né? Meu beijo pra ele, sabe que você tira aquela... Mas como ele te deixa à vontade, né, muito, mano? É surreal, muito. É surreal. Eu não ficava nervoso gravando com ele. A partir do primeiro dia em diante, eu ficava super me sentindo seguro com ele. Ele é um líder, né? Sim. O cara que foi capitão de time, o cara... Então, assim, ia gravar com ele. Não, E o livro maravilhoso do Marcos, né? Que eu li. E o Zico, ele te reconhece, ele lembra de você, sabe? Tipo, isso te deixa muito à vontade. Pô, teve uma vez agora nesse Brasil e Itália, que teve aí no meio do ano, que ele deu lá o pontapé inicial com os jogadores e tal. Eu só tava filmando ele vindo, só tava fazendo isso, mais nada. Aí ele me reconheceu e fez assim, mano. Quando ele faz assim, eu só lá cai. Pô, ele lembrou de mim, deu um tchauzinho. Porque, e aí entra um ponto que hoje em dia eu sou crítico, que é, o Zico como pessoa é melhor do que ele foi como atleta. Não é. Ele foi o melhor do mundo como atleta. E como pessoa ele é o melhor do mundo também. Porque parece que menospreza um pouco. Tem tipo a colocar tem que ser marrento. Ele foi, não deve nada a ninguém. E como pessoa ele também é humilde. É isso. E na linha do que você tá falando, outra coisa que me chama a atenção bastante é isso, cara. É a criança, a energia, essa aura que você tá falando, ela transmite pra criança. Porque, porra, se eu, Rodrigo, que em 87 estava com 7 anos, não posso dizer que lembro perfeitamente do Zico jogar, seria meio que contar uma vantagem que eu não posso contar. Contar a vantagem que tá velho, né? Não, que viu o Zico pelo menos, né? Pelo menos tem a vantagem de ter idade, né? Mas não tem como falar que viu o Zico jogar. E não era mais o Zico também, era metade do Zico. O Ronaldo 2002 é muito pior do que o de 98, por exemplo. Exatamente. Mas o que me chama a atenção é a molecada. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de Clubes, que a gente teve um evento lá na Casa Flamengo, que eu fui lá. Legal. E eu tive a oportunidade de pegar o microfone e perguntei para ele, cara, que eu vi uma porrada de moleque mesmo. Um moleque de 7, 8, 10 anos. Tudo olhando pra ele assim, com o olho vidrado. Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí eu cheguei e falei pra ele, todo mundo tava perguntando, o Flamengo vai ser campeão, Flamengo não sei o que lá. Eu cheguei e falei, cara, pô, Zico, na boa, me responde uma curiosidade, cara. Como é que você se sente vendo essa molecada que, se eu não te vi jogar, esse é um moleque aqui muito menos. Como é que você se sente vendo essa molecada aqui olhar pra você assim? Você tá ofuscando o Mickey aqui. Eu ainda emendei assim. Aí a galera riu e tal. E ele respondeu, falou, cara, eu devo isso aos pais, aos avós, entendeu? Quer dizer, então é uma coisa meio que de uma herança rubro-negra, né? Que o Zico e a imagem... acabou se tornando, é meio que, senta aqui, você tem que respeitar isso aqui. Sua mãe, o Flávio, você é Flamengo, olha aqui, é o Zico, tá? Então, meio que mas é a imagem que ele criou, né? Exatamente. Como atleta, de exemplo e como... Por conta dessa exemplo, disciplina, exatamente. E assim... Olha o que o cara deixou, né? De legado, né? O que eu pensava no canal muito era nisso. Porque eu conheci o Zico através da escolinha do Zico. Então, fui aluno há muito tempo. Fui aluno número 95, eu acho. Começou em 1995 até a escolinha. Fiquei 6 anos. Falando aí mal de 95, viu? Um ano que... tem muitas coisas boas, né? Mas do Flamengo, particularmente, não tanto. Mas o Sávio tem aquele jogo do Grêmio que é incrível. Mas aliás, foi nosso orgulho, né, naquele ano. Salvou-se. Mas eu descobri na escolinha. Aí a primeira foto que eu fui tirar com o Zico, eu fiquei pé da vida que o Sávio ia estar no evento e não tava. Aí minha mãe, tira foto com o Zico. Porra, mas o Sávio não tá aí. Aí tirei foto com ele, tem a foto até hoje. E aí depois minha mãe falou, vem cá que eu vou te dar a fita dos gols dele pra você entender o que eu tô falando. Aí me deu, aí vi a fita, então vi os gols. Aí virei fissurado. Toda vez que ele ia anualmente ou semestralmente no CFC, eu ficava lá, tirar foto. Aí já, loucura, bobão.
Então eu acho que as crianças elas chegam muito por isso, pelas tecnologias, entendeu? Uhum. Videogame, o Zico tá com boneco no videogame, no EA. Isso faz diferença. Ele foi capa do PES várias vezes. Além do YouTube, com os lances, tem isso. E eu acho que o canal tinha esse papel também. E ele foi muito humilde na época de, pô, vamos gravar com o Whindersson? Vamos. Vamos gravar com o Felipe Neto e o Lucas Neto? Vamos. Vamos gravar com... Ele gravou com todo mundo, cara. Ele não se colocou, tipo assim... Cazé, que nem, não era o Cazé. Casimiro, que não era ainda. Gravamos. Então, assim... Eu acho que teve um papel ali de... Hoje, um menino que é estagiário na rádio... eu gostava muito dos seus vídeos. Quando era criança, eu via muito. Estagiário na rádio agora. Entendeu? Então, assim, isso ajuda no alcance da marca dele, que tem que ser muito bem trabalhada, muito bem zelada. Se tem Zico, tem que ter um padrão de qualidade. A gente tinha essa responsabilidade na época. Não, às vezes que eu tive, assim, tipo, tanto em coletiva de Jogo das Estrelas ou lá em São Paulo, assim, tipo, tem pouca... Para todo mundo. E aí eu lembro que quando ele saiu, acho que a produtora dele, né, falou, gente, o Zico não vai poder demorar muito porque tem um avião. Aí eu falei, então deixa eu só tirar uma foto com você, porque eu tinha feito conteúdo, né, concentrei no trabalho, deixa eu só tirar uma foto com você. Ele falou a frase assim, foto eu sempre paro, foto eu sempre tiro, cara. Assim, pegou. E aí quando eu tive lá no CFZ, no ano passado, foi uma fila de 50 minutos pra tirar foto com ele tirando foto com todo mundo, sabe? Ele não gosta de fazer videozinho. É surreal. Por conta da IA, que pode adulterar a parada. Entendi. E por conta de que se ele for fazendo videozinho, cara, ele vai tomar muito tempo, ele vai ficar sem braço, né? Agora, o que me também, a declaração, acho que foi do Vampeta, cara, que falou que os jogadores mesmo, né? Entre eles, tipo assim, cara, vinha o Pelé, né, não tremia tanto quanto tremia diante do Zico. Porque muitos viram, né? Aqui falar de Pelé, tô falando da parte técnica. Não, o próprio Zico fala que o Pelé é outra coisa. Mas tô falando da parte técnica. O próprio Ronaldo, o ídolo dele era o Zico. Sim. Então... Os caras falavam assim, cara, chegou o Zico, tipo assim, se ajeita aí, né? Não, tem a aura. Tipo, eu lembro, acho que todas as vezes que eu fiz conteúdo com o Zico, fui ficando nervoso, menos nervoso, seguindo o baile, até tudo bem. Mas teve, uma vez, Brunão, que a gente fez o conteúdo quando ele tá gravando, né, o filme dele, né, o documentário. Samurai. Isso, aí eu tive a oportunidade de estar lá nas gravações e tal. E aí a gente foi gravar e também a mesma coisa. O produtor falou, tem que gravar rapidinho, não sei o quê, só pode falar sobre o filme e tal, não sei o quê. Aí a gente subiu, né, tava lá pelo Sport TV, eu falei, Zico, que tal a gente vai gravar aqui no filme, não sei o quê, eu preciso ser rápido. Ele falou, meu filho, o Júnior tá ali gravando, quando ele terminar de gravar, a gente grava aqui o tempo que quiser. Eu falei, Zico, eu durmo aqui se você quiser, eu tô sem pressa. E aí a gente começou a conversar sobre a vida e eu não lembro o que a gente falou, porque foi o meu momento assim, que eu tava com o Zico sem precisar estar ligado 100% no trabalho. A gente começou, sei lá, a falar do Flamengo, da chuva, eu não tenho ideia. Eu só sei que eu fiquei assim, ó. É surreal, assim, é surreal. Demora um pouco a acostumar. É surreal. Dito isso, Rei, feliz aniversário. Isso. Muito obrigado por tudo, por, representar essa camisa do Flamengo, não só em campo, mas fora dele, ser nosso embaixador, levar nossa marca, mas mais do que isso, por você ter vivido nessa época que a gente pôde estar junto com ele, independente de ter visto ele jogar bola ou não. Acho que é um privilégio para todo mundo no mundo ter vivido no tempo que o Zico tá aqui com a gente. Verdade, cara. exatamente. É um homem absurdo. E representando cada vez mais o nosso clube. Igual a esse cara, não teremos. Não é agora oficialmente, né? Agora oficialmente, representando o clube. Exatamente. Nosso embaixador. Zico, te amamos. Vamos seguir o baile, porque eu sou o mais novo dessa mesa que tá vendo, eu fico muito mexido. Feliz aniversário, patrão! Vamos falar de final de Carioca? Vamos filar a festa aqui, hein? Vamos dar uma de plata e carrascal, que a gente vai junto com o Bruno. Senão vamos mandar a jovem lá pra festa do Zico. depois dessa alegria toda de lembrar do Zico e tudo, vamos voltar pra nossa realidade. Se a gente não for... A jovem tá na porta. Exatamente. Disque Night com Zico. É isso. Nós não estaremos na festa do Zico, Rodrigão, mas nós estaremos nessa segunda no Maracanã. Programa de índio. Tem uma Zico, quando libera a festa pra gente. Olha o que a gente vai fazer na segunda-feira. Vamos lá, Flamengo e Madureira, 9 horas da noite. Madureira e Flamengo, porque o Madureira e Flamengo. Madureira, que eles também. Madureira. Exatamente. E aí, meu querido Vegeta, o Flamengo tá na segunda semifinal aí. Mas a parada tá resolvida, né? Não é possível
que o Flamengo não vai estar na final desse... Calma aí, Marcinho. Não, agora ele tá rindo. Porque o nosso Marcinho tricolor aqui... Ontem passou um perrengue do caralho. Pô, fez aqui, ó. Não passava nada. Não passava nada. Aliás... Aquela hora do segundo pênalti, do segundo pênalti, do segundo pênalti da partida. Aliás, Marcinho, teu René batendo pênalti, o teu René, porque, pô, René no Furico dos Outros é refresco também, né? Rapaz. Aquela amarra que ele meteu, o Rodrigão. Cara, um dos momentos mais angustiantes da minha vida foi o René caminhando para o pênalti contra o Emelec em 2019. Mas aí agora mas vou defender o René. Nosso René, um dos campeões da Libertadores, está na história do clube e fez esse pênalti. Fez graça. Eu estava lá. Sim. Mas pelo Fluminense também fez pênalti de Libertadores, de Copa do Brasil. Mas eu acho que ali, na minha humildade ali, de dar uma opinião, eu acho que ele meteu uma marra um pouco acima do que é o René. Eu acho que ele baixou um tipo assim, eu vou na marra aqui, vou dando aqui, ó, devagarinho. Eu acho que o Léo Jardim quebrou ele, tá? Pô. Que o Léo Jardim não indicou pra onde ele ia de maneira nenhuma. Aí ele não sabe pra onde vai, né? Exatamente. Mas eu vou bater pra fora porque o goleiro não vai pegar meu pênalti. Pelo menos não vai pegar. Tem mérito do Jardim. Mano, mas ali ele tá Vou perder, mas não vai pegar. Exatamente, mas aí o Fluminense está na final, né, com esses méritos e deméritos, que vai pegar o Flamengo, como a gente tá falando, pode ter uma semifinal, inclusive nessa segunda, daqui a pouco estaremos lá no Maracanã. Tem uma forma do Flamengo não passar. Botando o sub-20, de novo. Mesmo com 3-0? Da risca. Que não faça isso. Reserva e é isso. Mas acho que não volta com sub-20 mais, não tem nem mais o que... Também acho que não. Já queimou o filme suficiente. Exatamente. Sejamos honestos, vamos chegar à oitava final de Campeonato Carioca consecutivo, de maneira consecutiva, certo? E dentre as quais 5 disputamos contra o Fluminense e ganhamos 3. O Fluminense ganhou 2. Então, esse ganhar Fla-Flu novamente, eu me pergunto de onde vem. Exato. Ganhar Fla-Flu é normal. O Fluminense não foi a 7 de 8 finais, eu acho que foi. Foi. A única que ele não foi do Nova Iguaçu. Eu acho que é. Acho que é não, 2019 19 foi Flamengo e Vasco. Eu acho que tem mais um Flamengo e Vasco aí. Eu tava vendo uma reportagem do SBT Esporte, da querida Alcilene. Não, cara, eu acho que foram 7 de 2019 pra cá, certo? O negócio que o Flamengo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, certo? 27. Foram 5 com o Fluminense, uma com o Vasco e uma com o Nova Iguaçu. É isso. E das 5 com o Fluminense, 3 pro Flamengo, 2 pro Fluminense. Então agora, Flamengo e Fluminense, se o caso, não vamos nem falar isso aqui, mas caso aconteça alguma coisa errada que tenha acontecido. Se acontecer uma coisa errada, vai acontecer 30 coisas nesse Maracanã. Empataria, entendeu? Mas hoje o Fluminense é favorito. Claro! Muito embora tenha feito uma partida horrenda ontem. Mas eu não sei, eu acho que o Vasco, da mesma forma que o Fluminense, ele parece que tem um plus ao jogar com o Flamengo, o Vasco também tem um plus ao jogar com o Fluminense. Não, assim, mas eu não tô nem incluindo isso no pacote não, tá? Poderia, mas não estou. É uma loucura falar isso, porque o elenco do Flamengo claramente é melhor que o do Fluminense. O René, titular do Fluminense, é uma coisa que nenhum rubro-negro admitiria em 2026, né? Nem em 2019. Nem em 2019 admitir, imagina agora. Mas o Flamengo teve outro patamar, como diria o Bruno Henrique, quando o Felipe Luiz assumiu a posição. O René é um bom reserva, né? Mas... Foram as duas laterais ali, né? Era o René na esquerda e Pará na direita, né? E vem Rafinha e Felipe Luiz. O momento do Fluminense, a bola que o Fluminense tem jogado, aquele menino Lúcio joga muito, o baixinho. O treinador tá bem, né? Também, né? Apesar de não ter jogado nada ontem, ele joga muito. Então, assim, hoje o Fluminense tem jogado mais do que o Flamengo, por isso tem essa credencial de favorito, mas é pouca coisa, porque o elenco do Flamengo é melhor que o do Fluminense. Então, tá aberta. Partida única. Tá aberta a final. Partida única. Mas eu vou perguntar pra vocês. Também. Antes do palpite. Partida única pega também. Eu vou perguntar pra vocês. Será que não é melhor pra mística rubro-negra pegar um time? Eles são os favoritos. Porque assim, imagina se também pega o Vasco. O Vasco não vai ser favorito, me desculpa, Vasco da Gama, mas o Vasco não tá sendo favorito nem no Paroímpo. Não sei se jogar aqui, eu e você. Mas aí é uma pressão maior também, né? Porque assim, o Flamengo não perde pro Vasco desde que todo mundo aqui só era nascido. É uma pressão grande. Né? Exatamente. É um ponto, sim. Concordo. Pro Fluminense, porque assim, o Flamengo também, o nosso Flamengo ali dos anos 90 também tá mais que acostumado em bater em quem é favorito, tá? Nem era Vasco com o Timóteo, não sei o que. 99, 2000, 2001. Vambora. Sabe, será que também não é não tirar o peso
de perder, muito pelo contrário, né? O Carioca virou, né? Até o pessoal tá lá brincando, virou o Cariocão, né? O meu ex-chefe vascaíno... Só quem não ganha que menospreza. Exatamente. Ele falou, não, o meu ex-chefe vascaíno falou que agora o Carioca é pro Flamengo Cariocão. Eu falei, pra vocês é a Champions League, né? Porque vale muito, não ganha nunca, né? E tal. Mas assim, será que, tipo, também não é um negócio, tipo assim, porque também se ganhar, dá também uma volta maior, que não é tipo, ganhamos do Nova Iguaçu na final, ganhamos do Vasco, ganhamos do Fluminense, que estão falando aí, 17 jogos invictos no Maracanã, em Pereira Pompom, vamos voltar aos trilhos. Não é uma oportunidade boa? Um all-in ali, 8,80? Mas é o que eu tava falando, Gabo, até antes do Vegeta falar, desculpa até, a questão que a gente estava se apegando antes de Recopa, Supercopa, a gente estava se apegando ao Carioca no sentido de falar, vai ser o primeiro 40º campeão, vai ser o 7º tricampeonato do Flamengo. Tentar valorizar de alguma forma. Exatamente, para tentar buscar algum atrativo mas só que eu acho que o atrativo principal, na minha opinião, não sei o que você pensa, não sei o que você pensa também, mas hoje para mim o título do Flamengo representa a continuidade do treinador, que eu não quero que saia. Eu não sei se ele cai se perder não, tá? Mas é uma saída da crise, né? É uma boa oportunidade. Tira um pé da crise. Acho que não tira os dois, mas tira um pé da crise. Sim. Porque você consegue enxergar, cara, tu acha que ele... Não, hoje eu não vou nem falar, porque eu acho que hoje não existe a possibilidade do Flamengo ser eliminado. Não, nenhuma. Mas você acha que se o Flamengo perde o Carioca, tu acha que ele ainda consegue resistir? Acho. Ele acabou de renovar. Não, eu quero. Acho que tem essa possibilidade. Eu não duvido dele cair não, tá? Mas acho que tem a possibilidade. O Felipe não é o nome dessa diretoria. O Felipe foi contratado pelo Landim. O nome da diretoria se chama Jorge. É o Jorge Jesus. Inclusive, ano passado, quando deu aquela capengada ali na Copa do Brasil, começou o brasileiro ter resultado, o nome de Jorge Jesus nos bastidores ali... Ficou forte. Ficou forte. Que a galera do futebol teve um pulso para mantê-lo. Mas eu acho que o sonho, o ideal, seria os dois trabalharem juntos, né? Se o Jorge Jesus ficasse num cargo de diretor e o Felipe de técnico, ia ser lindo, cara. Porque o que aconteceu com o Flamengo foi perder a metodologia vencedora que a gente estava falando no início do podcast. Sim. O Jesus não deixava a peteca cair. Irmão. Há um hábito dos jogadores tentarem... isso aí, enfim, vai sair em tudo quanto é podcast no futuro, se é que já não saiu. Mas tentarem fazer da academia o migué do treino. Então, quando você acompanha o cara, tá na academia, tá com desequilíbrio muscular, tá não sei o que, é porque o cara chegou zoado. E aí o Gabigol foi fazer isso com o JJ, né? Aí o JJ, você quer treinar na academia? Eu vou lá, mister. Eu vou com você. Arrancou o couro dele. Pergunta se ele voltou a tentar dar esse migué da academia com o JJ lá. Mas é isso que eu falo, cara. Não. Aí pergunta se ele fez esse migué depois que o JJ saiu. Sim. Porque perdeu o trabalho, era o Jesus. Entendeu? Sim. O cara do pulso era o Jesus, não era o Braz, não era o Landim, era o Jesus. É que sempre falo, né? Ele foi embora, né, com a chavinha e tal, e não ficou nada, se né? Se tivesse ficado pelo menos o João de Deus, mas ele foi trair, ele tinha que ter ficado... Estamos falando de pandemia, estamos falando de pós-Benfica, e tem outras questões aí. Não, pode falar, pô. Não, posso não. Não, eu quase falei, pô. Eu não sei quem ia falar primeiro. E aí... Hoje segue o papo. Nesse momento segue o papo, Rodrigo. Eu já falo muito. Mas não teve essa sequência, como teve, por exemplo, com o Júnior até 92. O Júnior é o último remanescente da mentalidade Flamengo campeão do mundo. Não à toa é campeão em 92. Sim. Quando ele sai, ele é técnico no início de 93, quando ele sai, irmão, é daí pro inferno. Faz muito sentido. Então, é assim que eu penso. Seria o ideal, mas eu, obviamente, vejo o Flamengo com a obrigação de vencer esse Carioca. E pelo orçamento, pelo momento, pela resposta, tem que ter, não tem que aliviar. Não é porque eu não demitiria o Felipe Luiz que eu acho que tem que aliviar se perder. Se perder, exceção da regra, foi 4-3 Fluminense, jogou pra caramba, os caras mostraram o que queriam, foi nos pênaltis, jogando pra caramba. Sei lá, irmão. Mas você sustenta o que você falou da última vez?
Tipo, que o Flamengo, por exemplo. Eu falei assim, Chega no. Chegou, disputou, perdeu nos pênaltis e tal. Ah, cara, realmente não deu. Agora, o Flamengo toma uma cipuada aí. O que eu tava pensando Ou não jogar nada e perder de pouco. O que eu tava falando antes da Recopa é que a gente tava nesse papo aqui, será que o Felipe Luiz pode balançar e tal, não sei o quê? Na minha visão era. E não é a visão assim que eu vou concordar ou discordar. Mas se o Flamengo perdesse a Recopa, o que aconteceu, e o Flamengo tomar uma humilhada na final, e a humilhada seja tomar uma porrada, ou, mais uma vez, não jogar nada, eu acho que pode ser 1x0, 2x0, mas não jogar porra nenhuma. O risco dele cair é esse. É muito difícil o Fluminense golear. E ainda emendar com uma declaração de que fizemos um... Eu tô traumatizado daquela do Vitor Pereira, né? Porra, aquilo ali me traumatizou. Não, aquilo ali foi horrível. Porra. E tudo errado, né? Todo o planejamento Sim. errado, a bola pune, como eu disse no início. É a frase do Muricy. Mas o Fluminense não tem atacante direito, né? É difícil o Fluminense golear por isso. Mas ganhar é bem possível, joga bem o Fluminense. Dito isso, né? Uma coisa aqui que o Rodrigão adora. O Rodrigão tem aquela bola de cristal ali, porque a gente, nosso primeiro programa, a gente deu palpite sobre alguma coisa. Acertei, o Rodrigo acertou e nunca mais acertou. 16 programa, nunca mais acertou nada. Mas tem aquele momento, Bruno, dos palpites, que não é nada mais que a gente se divertir e ser xingado quando a gente coloca isso no ar. Isso que a galera adora. Haters. Rodrigão, final. Primeiro, o Flamengo vai ser campeão? Vai. Obviamente. Gostei dessa firmeza. Com convicção, com total Exatamente. convicção. Quanto que será o jogo pra você? 3x1. 3x1, Mengão? 3x1. 3x1 de virada? 3x1... Não, 3x1 com tranquilidade. 3x0 e vai ser um desconto no final Só ali, pra só ter pra dar um René de pênalti. E aí, Bruno? Não sei, vou torcer. É isso, é o que importa, né? Pra mim vai ser 1x0, porque final se ganha, irmão. E se fizesse 1x0, eu vou estar enchendo a cara do mesmo jeito. Marcinho, nosso tricolor. Então vamos merda, não vai fugir não, fala aí. 2x2? 2x0 ele é Flamengo, porque esse programa é Flamengo, tá 2x0. Nosso Marcinho. Mas é bem capaz do Flamengo ganhar também, gente, claro, pelo amor de Deus, né? Vamos claro. Chega lá pra decisão. Eu não vejo favorito, cara. Assim, perdão. O Fluminense joga mais, mas o elenco do Flamengo é melhor. Uhum. Então é difícil pra caramba. Muito difícil. Equilíbrio é legal. Veja, a gente tá aqui entrando agora na nossa reta final. Sim. Infelizmente, mas eu tenho que te perguntar uma coisa que tem total pertinência com o que a gente estava falando sobre não só o ano até então, que a gente perdeu 2 títulos, estamos prestes a disputar o 3º e estamos confiantes. Eu fiquei com medo da sua já estivemos mais confiantes. O que confio é que a gente é Flamengo, né? A hora que a gente fosse outra torcida, talvez já tava... Já tinha chutado o balde. Mas, em relação... Por que eu digo isso? Porque amanhã, além de ser o nosso Natal rubro-negro, aniversário do Galo, também encerra-se a janela de transferência. Sim. Então, você está satisfeito com o que foi feito ou acha que deveria ter tido alguma contratação? Por exemplo, eu, Rodrigo, expresso aqui algumas vezes em alguns podcasts sobre o 9. A única posição no Flamengo que o Flamengo não tem uma peça de reposição é exatamente a posição do cara que é titular e que não tem muita simpatia, por assim dizer, do nosso treinador. E de parte da torcida também. Sim, então eu acho que é meio incoerente. Pode contratar o Paquetá, adorei, beleza, tranquilo, beleza. Vitão, ótimo, goleiro, mas, cara, continua, porque eu não posso acreditar que em 2026... o raio vai cair de novo na mesma casa, porque a gente jogou 2025 sem um centroavante raiz, porque o Pedro estava machucado, e quem fez as vias de centroavante foi o Bruno Henrique, muito embora não quisesse, mas fez com maestria, decidiu os jogos e fomos campeões. Mas, no meu entendimento, a gente teria que ter hoje um 9, não digo para assumir a titularidade, mas essa é a diferença. Pelo menos ser um outro 9. É porque você vê como um 9 de reposição, e eu também. Ou um 9 que vai brigar ali por posição, mas respeitando o Pedro como o melhor 9 do Brasil e da América. Sim. E o Flamengo não vê dessa forma e mesmo assim não contratou. Então eu achei esquisito. É estranho, é incoerente. Será que essa diretoria tem um trauma do Juninho? Porque, tipo, o Juninho seria esse atacante ali mais móvel. A gestão anterior já queria o Juninho também. E o Juninho, cara, assim, com o respeito que ele merece, não foi um bagre completo também, não. Fez gol importante em Libertadores. Só perdeu espaço com o tempo. Foi muito elogiado de início pelo Felipe. Sim.
mas foi perdendo espaço. Belíssimo sobrenome também, né? Mas Já o sobrenome não, aconteceu apelido. Alcunha. Alcunha. Não, mas me disseram, não. Quem disse isso foi o Boto, né? Que ele não veio para fazer gols. O Juninho, isso que me assustou um pouco, porque eu devo admitir que eu nunca tinha Não acompanhava ouvido o Carabaga, é um absurdo isso. Eu nunca tinha ouvido falar no jogador. Precisava de um zagueiro canhoto também, para fazer sombra ali pro Léo Pereira, né? Acabou que o Vitão veio, é mais um destro. Então fica Danilo, Ortiz e Vitão. Danilo não vejo mais com condição de ser zagueiro titular do Flamengo. Por mais profissional, eu adoro ele. E dedicado e forma, mas ele não tá conseguindo jogar no melhor nível. O Léo Ortiz voltando à forma vai performar melhor ali isolado. Eu acho que tinha que ter uma sombra ali pro... Não sei por que o Maria não tava no radar, tá com 32 anos. Deu muito certo, né? Sim. Ou não sei se estava no radar e não rolou, mas enfim, acho que é um cara que eu gosto muito, tem a característica. E para atacante, cara, se viesse o Caio Jorge, ele ia ser o titular, tá? Pois é, eu acho que o Flamengo tinha que ter dado uma esticada maior ali nesse cara. Mas aí o Cruzeiro também não abriu. Mas aí uma coisa que o Bruno levantou aqui da questão, né, de vir um zagueiro canhoto, e aí pega muito na questão que eu falei aqui pro Rodrigão do Uber que eu peguei. Né, porque você vê assim, claramente que pro Felipe Luiz, né, o Danilo é o reserva do Léo Ortiz. Desculpa, o Danilo seria o reserva do Léo Pereira e o Vitão é o reserva do Léo Ortiz. Danilo do Léo Pereira? Mas jogaram juntos. Então, mas quando o Léo Ortiz não tá jogando, ele tá confiando no Danilo. O Danilo acabou virando reserva dos dois. E aí, nesse último jogo que o Danilo foi o titular junto com o Léo Pereira, porque todo mundo tá concordando que o Léo Ortiz, né, não tá performando e tal. Quando o Danilo precisou sair, ele volta com o Léo Ortiz. Assim, parece que o Vitão não tem aquela chance do tipo, pô, o cara foi contratado, todo mundo tava falando que o Flamengo, pô, precisar do quarto zagueiro, ter os reservas no mesmo nível de titular, e continua com aquelas convicções. Aí eu tô levantando aqui a questão do Uber, que o Uber que eu peguei hoje, até anotei José Adalberto, um abraço pra você. José Adalberto. José Adalberto. E ele falou assim, pô, o Felipe Luiz, eu tava de Flamengo, né, ele veio com a Flamengo e a gente veio conversando. O Felipe Luiz, pô, ele é muito teimoso com as convicções dele. E ele é novo, imagina esse cara velho. E às vezes acho que fica um pouco nisso realmente, do tipo assim, da convicção dele com certos nomes ou certas posições ali. E tem gente, pô, como o Vitão, não necessariamente tá pedindo passagem, mas que, pô, cara, quem tá jogando não tá entregando. Tá em melhor forma física do que o Léo Ortiz, claramente. Só que ali talvez ele tenha pensado num jogador como o Ortiz que é o zagueiro que consegue dar uma enfiada de bola, mas é um tem momento, muita qualidade. Bruno. Não acho que fosse o momento. Só tô falando assim... O que ele pensou, você imagina que ele pensou. Assim, não tem comparação, gente. Em termos de qualidade, o único que chegava no Ortiz era o Thiago Silva. Sim. Não tem comparação. Não, gigante. Qualidade. Gigante. E o Vitão não tem essa qualidade toda, mas é um bom zagueiro. Então, acho que poderia ter oportunidade, sim. Mas, enfim, tem como você formar um azar com 2 zagueiros 10 também, não tem problema nenhum. Formar com 2 aí. Eles tinham problema antigamente com 2 canhotos. Né? Não sei por que isso, mas tinha. Mas eu iria nessa. E eu não concordo, tá? O Caio Jorge chegaria para ser titular, eu falei isso, mas não quer dizer que eu concorde, não, tá? Eu acho o melhor atacante do Brasil o Pedro. Sim. Ele tinha que ser mais respeitado. Sim. E o Caio Jorge tinha que vir para ser reserva do Pedro e brigar depois por posição. Só que se eles têm esse problema aí que falam, que ele não se entrega muito e tal, cara, no mínimo você tem que botar uma sombra pra esse cara, né? No mínimo. Porque, tipo assim, ele acha ali dentro do elenco que ele, pô, eu sou o único 9. Mas eu acho que quando ele é barrado, ele se sente mais injustiçado porque ele não tá sendo barrado nem por um cara da posição dele. Mas esse problema... Olha só como é que isso na cabeça do cara deve funcionar. Desculpa, entendeu? Mas esse problema não existe mais porque ele não tem conforto no Flamengo. Ele já tá desconfortável. Ele nunca... Eu duvido que ele esteja treinando abaixo por isso. E eu nem acho que ele tá jogando tão mal. Eu acho que é falta de sequência. Pode ser. Exatamente. Não, a gente sabe que o Felipe Luiz não tem simpatia por ele, nem... E a recíproca é verdadeira. O que me pega ali das questões da convicção, e até voltando um pouco ao nosso primeiro assunto, infelizmente, que é a Copa, que eu falei aqui, né, do tipo assim, mas será que é o momento, né, que eu tava falando, o Léo Ortiz é o cara que constrói ali da zaga, é o que o Felipe Luiz espera de um time, e, pô, tô fechadão com ele. Mas tipo, a gente conversando aqui, pô, mas será que é o momento de barrar um Vitão porque o cara constrói e tal, não sei o quê? E aí eu acho que o que me pega também um pouquinho na escalação do time do Flamengo é aquilo, assim, cara, o Flamengo precisa fazer... Eu sou zero entendendo, não sou técnico, não sou o Felipe Luiz, longe disso, eu sou aqui torcedor corneta. Mas, tipo assim, quando você pega, você vai pro Maracanã, porra, o Flamengo precisa fazer gol. E aí você vê o Flamengo, porra,
com mais uma vez, com um falso 9, que já não deu certo no primeiro jogo, com um jogador diferente e tal. É aquilo que eu fico pensando, porra, mas é o momento do tipo, irmão... Quantos gols o Plata tem? Exato. Aí você precisa fazer gol, sabe? Uma decisão, você não bota o Pedro. Você não bota os caras que fazem gol. Assim, nem que seja, porra, nem que seja o Bruno Henrique, entendeu? Sim. Seria. Não, sabe, que cheira a gol. É isso que eu fico pensando às vezes, que tipo assim, é o problema da sua convicção ser maior do que o que precisa naquele momento. Pô, tem um ataque móvel, um cada um lado e vai pro lado. Pô, lindo se funcionar. Mas, irmão, se não funciona, cai muito no teu colo. Por outro lado, a gente também fica pensando, ele não pode tomar que ele também não ligue eu acho que tem que ter um ponto de referência. Igual o São Paulo ele fez contra o São Paulo. Mas não pode chegar igual o São Paulo fez contra o São Paulo com a Bruno e falar, então é Bruno Henrique, Gabigol e Pedro e o problema é de vocês. Mas isso nem fala esse nome muito alto, vai que atrai. Exatamente. Mas eu acho que é isso, assim, pô, o técnico tem que ter as suas convicções, o que você acredita é o jeito que você trabalha. Às vezes ele não sabe trabalhar com 8, 15 zagueiros, mas uma coisa que me pega é que ele falou, nosso time, por exemplo, não joga com 3 zagueiros, porque nosso time tem mais volantes, então assim, nosso time mais volantes eu monto porque o time tem. O time tem um Pedro, o time tem um Bruno Henrique, o time precisa fazer gol. Pedro tá no melhor momento? Longe disso. Pô, Bruno Henrique tá no seu auge? Longe disso. Mas chegar num jogo que você precisa fazer o gol, a torcida tá lá junto, você bota um ataque daquele, é você, tipo assim, comprar um barulho, irmão, que dando errado Eu não acho que o Pedro tá muito longe do melhor momento dele. Mesmo na temporada que ele foi barrado, ele termina como titular. E 25 o Flamengo é campeão, cara. Sim. É porque ele machucou. Entrou contra o PSG, ali com dificuldade. Acho que é uma questão de sequência mesmo. Como ele dá sequência com a Arrascaeta, que ele gosta da Arrascaeta. A Arrascaeta fisicamente é fraco, pô. Não, porque ele dá sequência pra Arrascaeta. Então, assim, esse tipo de coisa, claro que tecnicamente ele é acima. Mas, assim, em termos de decisão, eu não vejo o Pedro abaixo, sinceramente. Acho que os dois têm muita qualidade, os dois podem decidir. E ele com a Arrascaeta, ele não tem esse problema. Não, e uma declaração que deu lá atrás, que o Flamengo ia jogar em função do Pedro. Lembra disso assim que ele assumiu? Que o Felipe Luiz falou que o Flamengo ia jogar em função do Pedro e tal. Por isso que tem toda essa incoerência maluca que todo mundo começa a ficar meio e fala, porra, porque o Filipinho fala muito isso, assim, tipo, eu me adapto ao que o time tem. Pô, eu acho isso excelente, mas aí chega numa hora dessa e não se adaptou ao time tem. O time tem um Pedro no PH e... O GPS caralho, também... O sonho de qualquer clube do Brasil era ter o Pedro, pô. O GPS também, assim, aí entra uma coisa doida, porque, assim, nunca o Pedro vai ser melhor no treino GPS que o Plata. Nunca. Só um cavalo, pô. Mas é atletismo ou é futebol? Exatamente. Nem à noite. É corrida ou é técnica? Também não... Dito isso, Filipinho, eu tô fechado contigo, hein? Vambora, hein? Mas me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Vambora, porque quem não tá ajudando, aqui só pra passar aqui rapidinho outros assuntos aí, porra, se o Bruno quiser, fala também, porque uma parada me irritou essa semana, essa derrota da Recopa, que foi o que mais me irritou, mas depois foi ver Menin, dono de SAF do Atlético Mineiro, querendo tirar onda com a derrota do Flamengo para o Lanús. E aí o que eu achei mais legal, que foram os próprios atleticanos reclamando dele. Porque assim, irmão, o Atlético tá na M, tá mais uma vez na zona de rebaixamento, é a terceira rodada? Tá, mas terceira rodada tem time que tá em primeiro, tá comemorando. Então reclama aí que tá na zona de rebaixamento. Como brigou para não cair nos 2 últimos anos, perdeu um monte de título aí, nacional e internacional que o Atlético perdeu. Não está nessa final da Recopa justamente para perder pro Lanús. E vem zoar. Mano, aí acho que é uma falta de noção. Aí, aproveitando até o ensejo, né, tem um post nosso lá que tá... tem alguns, em looping, né? Em looping lá, alguns. Que a gente que tá tentando cavar rivais, né, criar rivalidade. Exato. Pô, irmão, se tu tá lá em Belo Horizonte... Tranquilaço. Teu time tá aí cagando sangue pra passar do América Mineiro nos pênaltis. Meu time perdendo pro Lanús aqui, tu vem fazer, poxa, querido, eu que tô cavando rivalidade. Aí complica. Vocês já foram lá? Não. Pra jogo não, só na cidade. Ninguém odeia mais o Flamengo do que o Atleticano, cara. Não tem tricolor, não tem vascaíno, não tem Botafogo. No último Flamengo Atlético eu fiz uns conteúdos com os atleticanos lá e falando questão de rivalidade e era realmente... Eles odeiam muito. Eu não gosto de quem fala que não tem rivalidade do Flamengo com o Atlético. Tem. Pra você tem? Eu ia perguntar isso. Tem. A gente não pode perder pro Atlético. Tem, pô. É um time que tem uma história, tem os confrontos, tem toda a frustração deles. É um rival. Agora, no nível que o Flamengo é rival do Atlético, não é. Eles veem o Flamengo como... Eles cantam a música do Flamengo, pô. Terceira rodada do Mineiro contra o Ipatinga. Eles estão cantando, vai pro Flamengo. E o Flamengo ainda vai lá e conquista o título. É outro nível de... E nosso Plata.
Então, assim... Porra, aí dá uma raiva ainda, né? O Plata ainda fazendo... Mas o que você tá falando de rivalidade, eu vejo muito assim também. Por exemplo, quando tem a rivalidade, né? O atleticano que odeia o Flamengo. Sim. Ou como o torcedor do esporte que odeia o Flamengo. Aí que é legal de ganhar, sabe? Eu Sim, torço claro. pro Flamengo ganhar ainda mais. Claro. Acho que é isso aí. Tu não odeia a gente? Claro. Então perde mais uma vez, então perde em casa. É né? um inimigo. E O é isso esporte que eu é um acho que inimigo os do jogadores Flamengo. ali, a instituição Flamengo tem que botar na cabeça realmente quando pega um Atlético Mineiro da vida, um esporte da vida. Tem que dar porrada. Tem que ganhar pra, tipo, é isso mesmo. E o corintiano ele tá com raiva do Flamengo porque o Corinthians perdeu espaço para o Flamengo em termos de rivalidade com o Palmeiras. Ah, é. Então eles estão... Porra! Aí ganharam da gente na Supercopa Rei e acharam que... Mas ganharam da Supercopa Rei, mas esse final de semana, né? Aconteceu, o que aconteceu? Perderam pro Novo Horizontino, foram eliminados do Paulista. E aí isso me dá mais raiva, porque eu falo assim, foi pra isso aí que o Flamengo perdeu, Bruno? Foi pra isso aí que o Flamengo Mas aí perdeu? faz parte também da nossa época de vacas médias. Eu nunca falo vacas magras. Quem tava sempre beliscando alguma coisa. É, isso que eu gosto Nunca muito. caiu. Sempre... A nossa época de vacas médias, a gente também dava porrada nos outros. Ganhou Mercosul do Palmeiras, que era campeão da Libertadores. Ganhou do Vasco, que foi citado. O Vasco era um timaço. E por Copa aí dos vai. Campeões em cima do São Paulo. São Paulo, do Kaká, Luiz Fabiano, por aí vai. Não que o time do Flamengo fosse fraco, era forte pra caramba também. Mas... Pet, Gilson, Juan, Gamarra, Júlio César. Mas eu acho que a questão do Corinthians com o Flamengo e do Flamengo com o Palmeiras é mais ou menos parecida com a do Atlético com o Cruzeiro e do Atlético com o Flamengo. É uma rivalidade nacional por conta das disputas que começaram a acontecer, uma nos anos 80 e outra nos anos 2010. Uhum. E o Palmeiras é rival do Flamengo hoje. Era um time... Nunca simpatizamos. Sim. Historicamente, o cara... Antigamente, quando só tinha regional, o cara que torcia pro Flamengo aqui, torcia pro Corinthians lá. Uhum. Não foi... Palmeiras e Vasco eram parceiros. Isso. Mas hoje é um rival. E eu diria que hoje é um rival no mesmo nível. Se você for torcedor do Flamengo fora do Rio, eles não gostam muito do Palmeiras, não. Estão mais preocupados em bater o Palmeiras do que... E é discutível aqui o nível também, por conta das últimas disputas de rivalidade com o Palmeiras com relação aos do Rio também. Ficou muito grande. Os outros não se ajudaram também, né? Do assim Rio. como ficou discutível pro corintiano, pra gente e pros tricolores e botafoguenses e vascaínos, o Vasco ganha no Flamengo há 258 anos, cara. O Fluminense é um que ganha, vira e mexe. Sim. Mas o Vasco não ganha, pô. E aí incomoda mais o Vasco e o Palmeiras? Hoje? Não sei. Eu não tenho pena do Vasco nunca. Acho que tem que dar porrada sempre. É isso. Mas assim, Entra na cota Atlético Mineiro e olha, ganha mais uma vez. Eles tomaram um espaço ali, e a gente também, deles, da rivalidade, Sim. que é recíproco. Sim, ótimo. Estamos na nossa reta final, mas antes, Rodrigo, eu anotei uma coisa aqui que o nosso convidado falou. Eu gosto assim, é convidado de barba branca, grisalho. Então, irmão, tem propriedade para falar. Que quando a gente estava conversando ali mais cedo Você e tal... pinta? Barba, cabelo? Não. Ele pinta o cabelo, ele tá louro. Ele tava louro, achou que a mulher que tá louro, agora acabou o É. cabelo, tá sem cabelo, vai ficar que nem eu, porque ousou em pintar. Mas aí, Bruno, você tava falando a questão assim, tipo, porque o pessoal bota Libertadores e tal, Libertadores nunca vai ser mais pesado que o Mundial. Uhum. E aí eu tô levantando essa bola porque o Rodrigão gosta muito de falar isso assim, dá até quando? Porque querendo ou não, né, tem a comparação de geração, não pela importância, acho que pra mim, pra gente aqui, a geração dos anos 80 é única e dependente de tudo que vier depois, porque eles, além de tudo, que abriram, né, essa porta, que alguns tentaram fechar, mas a porta foi reaberta pra gente ser o Flamengo que é. Mas, pra você, é mais marcante a questão de ter um Mundial numa geração do que ter 3 Libertadores, ver quarto, quinto? Muito mais. Muito mais. Não tem E vai negócio. começar a incomodar mais as pessoas, né? Se não ganhar, se ficar batendo a trave mundial em cima de mundial, vai começar a incomodar todo mundo. E não, se ganhasse 2019, teria comparação? Não. Não tem comparação, cara. Esse é o segundo ponto. O Rafinha vem com 30 e fumaça e era o Leandro titular. Aí o outro vem fora da seleção já com 30 e fumaça, era o Júnior o titular. Tem o Arrascaeta, era o Zico. E aí não tô nem falando do Tita, que jogava pra burro, que achava que tinha que jogar no lugar do Zico, muitas vezes. Olha o nível do cara. Uhum. Porra. Tita é monstro. Foi pro Grêmio, ficou 6 meses. O Grêmio foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Como 10 do time. Então, assim, Adílio, Andrade, não tem comparação, cara. Jogadores de... Ali, o único que é comparável, e mesmo assim acho muito menosprezado, é o Nunes com o Gabigol, devido a temperamento, a característica de jogo. Mas o Nunes já tinha feito ciclo de Copa de 78, ciclo de Copa de 82. Você tem 2 gols no Mundial. Primeiro brasileiro, ele que fez o gol. Segundo brasileiro, ele que fez o gol. Em sua história.
Porra, isso não é pouca coisa, entendeu? Substituiu o Adão, cara. Saiu o Cláudio Adão, ele pegou aquela bucha e entrou o Baltazar, que teoricamente era o melhor atacante do Brasil, artilheiro de Deus do Grêmio, campeão, e não segurou. Então, assim, não tem comparação entre... Porque era jogado aqui o futebol de maior nível. Aqui era uma Premier League da vida, era o Campeonato Brasileiro. Hoje não é mais, pô. Então não tem como... Enquanto a gente não chegar a esse nível de novo, de ter jogadores aqui que realmente estão brigando para... Zico era o melhor do mundo. Estão brigando para ser melhor do mundo, jogando aqui... Que é uma questão além de Flamengo. Além de Flamengo, não tem comparação, cara. Não tem. Pode ganhar 200... E a Libertadores, convenhamos, já foi bem mais difícil. Bem mais forte. Hoje é uma Copa do Brasil, sem querer desmerecer os títulos que a gente... mas é uma Copa do... Mas aí também... Copa do Brasil Pro Max, né? Quando você fala hoje em dia, né? Mas em compensação, você pega uns brasileiros fortes, né? Tipo assim, ao passo que São Paulo ganhou em 90, 92 e tal, tinha os argentinos e tal. Mas hoje a gente tem os brasileiros. Os caras que a gente menosprezava, pegava no pé. O Flamengo entrou contra o Bayern com o Luiz Araújo. O Rodrigo Mendes é pior que o Luiz Araújo? Aonde que ele é pior que o Luiz Araújo? O Rodrigo é pior. Caralho, chutava bem, tinha raça, e tinha as limitações dele, mas fez vários gols decisivos. Sim, pô, o Rodrigo Mendes é o responsável por ver o primeiro título. Assim, 99. É um jogador, pra época, do nível do Luiz Araújo. E isso pega muito, porque eu ainda peguei essa geração, assim, um pouco, tipo, além de ser os caras que realmente mexem comigo, pô, eu vejo Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol mexe comigo, sem dúvida, mas sim, quando eu vejo o Beto, eu fico... Beto Cachaça? Beto jogava muito, cara. Eu vi o Fábio Baiano no Maraca, na arquibancada, eu fiquei, caraca, o Fábio Baiano, sabe? Porque assim, e às vezes eu fico comparando, não é questão de saudosismo, de verdade, comparar o que era melhor, o que era pior, mas eu tenho esse pensamento também que assim, que o jogador médio hoje do Brasil não deixa, tipo, os jogadores médios dos anos 90 ali, não deixa nada a desejar os caras que hoje são tratados como, tipo, porque o nível disputado aqui até 2000, 2002, até virar ponte com isso, era muito mais alto. Sim. Foi piorando, né? Nos anos 80 era melhor que 90. Sim. Tem muitos saudosismo com 90, mas 80 era melhor que 90. Tinha mais jogador aqui. Eu particularmente não gosto de comparar esse negócio de geração nem de jogador. Tipo, jogador da época tal. Como é que você vai comparar um Zico com o Messi? Eu não gosto. Porque é outra época. Mas é uma comparação que tá na mesma casa. Os dois eram melhores do mundo na ocasião, entendeu? Mas a geração do Flamengo em si, tipo, aí quando eu comparo, na verdade, eu não comparo qualidade, eu comparo números. O Flamengo hoje é tetracampeão da Libertadores. Naquela época ganhou uma vez. E o Flamengo ganhou uma vez campeão do mundo, agora bateu na trave. Ou nem tão na trave, como é que é o Safanov lá? Enfim. Entendeu? Então eu não vou querer falar assim, não, cara, essa geração ganhou 3 Libertadores e o Mundial é melhor do que a do Zico. Não. A do Zico tem a sua história e, inclusive, nada vai chegar ali. Tá dentro de um diamante ali. Eu acho que pode. Toda uma torcida. Sendo realista, tecnicamente pode chegar sim. Numericamente. Mas assim, eu não sei se em vida a gente vai ver. Tem que mudar outras coisas além do... Tem que ser uma coisa muito... Não, eu acho que pode fazer o caralho. Pode ganhar até 3 vezes o campeão do mundo, mas eu acho que não vai ser nada próximo do... Se ganhar 3 vezes campeão do mundo com plata e esse elenco, não vai ser. Desculpa, mas não é, cara. O elenco Pô, o Baroninho jogava no time de 81, era um cara de seleção, de Palmeiras. Tinha elenco. Tinha jogadores ali no grupo que era outro futebol, cara. Seleção de 82 só tem 2 caras de fora do Brasil, cara. Falcão e o Dirceu. Parada, né? É outra parada, cara. Hoje, pra gente ter um jogador titular jogando no Brasil na Copa do Mundo, cara, é dificílimo. E titular, então... Titular, no grupo já é difícil. Já no grupo, exatamente. No elenco titular, aí você chega na Copa 82, 3, 4 do Flamengo, 3, 4 do Atlético, 3, 4 do São Paulo, não sei o que do Vasco, não sei o que do Fluminense. Porra, Dinamite não jogou a Copa. Entendeu? Então, assim, de titular aquela Copa, né? Outra parada. É outra parada. Outra parada. E olha só, Titio, comprometido. Hoje foi dia de quê, Rodrigão? Sorteio da camisa oficial número 1 do Flamengo. Pô, quem cedeu pra gente? Pô, Maurício Rição. Quem nasceu, nasceu. Pô, quem não nasceu, nunca será. Brabo demais que compôs, Brunão, essa pérola aí que todo mundo usa. Eu uso no Instagram todo dia ali, posto uma foto e tal. E ele cedeu, né, através das lojas do Espaço Rubro-Negro dele, cedeu um manto aqui pra gente sortear entre nossos seguidores. E como a gente falou, hoje é o dia da divulgação, Titio. Depois a gente vai postar lá nas nossas redes o sorteio direitinho e tal, que foi feito aqui com lisura, gravadinho aqui, tela gravada nos aplicativos. E quem ganhou, irmão, é o Fernando.f.araújo. Esse é o perfil dele. @Fernando.f.araújo, que são 2 Os.
ganhou o manto do Mengão 2025, 2026. Parabéns, Fernandão. E como é que agora ele tem que proceder? Isso, agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai entrar em contato com você, e aí você vai lá na loja do Espaço Rubro Negro Partage ou do Plaza Shopping. Isso, Plaza perfeito, Shopping do Niterói. Plaza Niterói, que você ganhou o manto do Mengão e ainda pode personalizar. Exatamente, com Tá? nome e número. Pode Coisa botar lá, linda. se quiser, bota um Terra Flamista Podcast. coisa linda, Se né? quiser, bota um Fernando F. Araújo, né? E escolhe lá o número que vai estar personalizado. Então, Fernando, parabéns. E Maurício, obrigado aí. Poxa, salvou, né? Isso é maneiro demais, né? Pô, Maurição. Ele vai voltar aqui, inclusive, aqui, no podcast, ele prometeu, caso o Flamengo fosse campeão do Campeonato Carioca, porque na época que a gente gravou, o Flamengo a chance era remotíssima. passar. Tinha que ter aquelas combinações Sim. muito doidas e tal. E ele falou, ó, se o Flamengo for campeão, eu volto aqui e vou compor uma canção. Uma canção. Uma- O funk do Mengão pro título. um funk aqui no ar. A gente tá Falei, então demorou. O Rodrigão tá pensando em faturar, então ele vai eu falar falei, assim, um Flamengo! Mas tem que botar no Spotify. Ah, tá. Ele, não sei como é que eu não entendo disso, não. Eu falei, porra, tua música tá rodando em tudo que é Tem lugar. que E tu colocar. não entende disso? Pô, tá Falei, maluco. tu tá de sacanagem. Falei, cara, bota uma vírgula na composição E vai que e vai. aí vamos botar no Spotify. Mas, Brunão, cara, como eu disse, a gente disse aqui no começo, porra, um prazer ter você aqui, cara. Um cara que, porra, já tá na internet aí, ó. A gente tá aqui, ó, Porra. ainda campeão. O cara já, irmão, já construiu É o 8 nosso Maracanã. case, a gente olha pra um case de sucesso desse aí. Exatamente. E, pô, esse é o momento pra você deixar suas redes. O seu trabalho, obviamente, você tá lá na TMC, né? Que é a Sim. antiga Transamérica, a antiga Transa. Tá ali falando na rádio. Fica à vontade. Muito obrado por ter aceitado esse convite. Obrigado tá aqui vocês. essa Pô, resenha. cara, maravilhoso. Show. conversar contigo aí. Eu tô de segunda a sexta, meio-dia na TMC, que é rádio em 101,3, como era a Transamérica mesmo, pro Rio e pra Brasília 100,1, e no YouTube em TMC Esporte, no mesmo horário, e nas jornadas, né, nas partidas, faço comentário, apresento o programa e faço comentário dos jogos, e pela Vegeta TV, o meu canal, que eu posto muito conteúdo raiz, né, muito jogo antigo, perfil de jogadores e por aí vai. Então, Vegeta TV, com mais de 70 mil inscritos, estamos lá. Nessa semana voltando mais ainda à função. Já foi só de Flamengo, hoje tem Flamengo também, além dos times grandes do Rio. Ah, porque é bom, né? A gente é flamenguista aqui, mas a gente ama futebol também. E é bom ainda mais ver as coisas antigas ali que aconteceram. Eu, nessa hora, não tenho problema. Eu gosto de ver o gol dos outros. Não ver dói o que é mais, legal, não dói mais já tanto, não. foi, já Algumas machuca, coisas. né? Pois é. Que Algumas doem. não, tipo, agora que a gente ganhou do Palmeiras, deu pra ver a escorregada do Andrés Pereira ali com pouco menos de dor, né? Dor no peito, né? Mas esse Rodrigão Pô, mas eu vi a entrevista do Renato, voltou a doer. ele falou que a escorregada Aquela fudeu que tudo. Fudeu tudo, né? Falou Mas que enfim, vamos ele lá. não tá errado, foi sincero. Rodrigão, mais uma resenha aqui, né? Pô, maravilhoso, cara, maravilhoso. Obrigado de coração, vocês. Vegeta, cara. Valeu, obrigado. Não, e segurou uma bucha de uma semana complicada, né? Vê que o cara, com leveza, ele bota Vegeta... classe. Vegeta 0, Vegeta 0 nada, irmão. Vegeta 10, Vegeta 1000. Porra, segurou aqui a onda. Segurou a onda e sensacional, tornou né? o programa leve, muito embora estejamos num momento extremamente delicado. Mas. Vamos começar a virar a dias chave melhores. hoje. Hoje, à noite, segunda-feira. 75-0 Flamengo. Isso, pô, maravilhoso. Vamos sair daqui, vamos para o Maracanã. Vamos. Olha, um programa maravilhoso. Mas vamos encher a cara antes do jogo, porque eu não quero nem lembrar do jogo. Purinho ainda não. Puro não dá. Né? Puro Basta Lima, né? Que já é complicado. Rodrigão, deixa aí também suas redes, mais um dia aqui, Tamo irmão. junto. Bom, Rodrigo Costa Cruz, o Rodrigão do Terra Flamistas e do Segue o Papo Podcast também. Obrigado, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir as nossas redes, né? Naquele da foto e no Da outro foto que lado agora da é vídeo, do vídeo da dancinha. quem E pode- aqui no YouTube, né? Que nós somos o Terra Flamistas Podcast. Se inscrevam, como o Rodrigão falou. Eu sou o Gabadão aqui, ó. Tem uma powerbank escrito Gabadão, tá, gente? Eu sou o Gabadão, me sigam nas redes. Mas mais do que isso, siga o Terra Flamistas Podcast. Semana que vem a gente tá aqui de volta, às 8 horas, falando do título carioca do Flamengo. Agora vai! Meus shows. Agora vai! É isso! Meus shows.